Esperar vocês entrando aí de novo. Tivemos problemas técnicos. Eu de repente fiquei muda. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Vão me falando se eu continuo muda aí, se tá tudo certo. Porque a outra live tava dando problema, até a Ana não tava conseguindo ver. E depois as pessoas pararam de me ouvir. Então, vamos começar do zero para ver se a gente consegue. A gente vai tentando aqui. Karine, Oi, agora eu tô te vendo. Mas eu tá me ouvindo? tô. E você tá me ouvindo? Porque todo mundo tá falando que parou aqui de novo o áudio, Ana. O que que Não, tá agora acontecendo? voltou, tô ouvindo. Voltou? Pessoal, vocês Eu estão acho que conseguindo pode ser ouvir também. também? Pergunta. Será porque o meu não Agora é foi. Ah, profissional? sei lá. Oh, beleza, agora tem áudio. Tem áudio e vídeo, Ana. Ah, Oh, graças. Então vamos lá, Ana. Então começa a se apresentar de novo, porque aquele vídeo eu cortei ele todo, né? A gente perdeu a sua apresentação. Me conta aí, me fala um pouco de você, da sua profissão, enfim, vamos começar lá. vamos lá, então. Bom, começando. Meu nome é Ana Paula, sou de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Tá um frio aqui, horrível, 9 graus, tá Nossa muito Senhora. frio. Sou mãe da Helena, de 3 anos. Há 7 anos eu sou formada em gastronomia, trabalho com confeitaria. E há 10 anos eu fiz uma transição de carreira. Eu trabalhava em hospital, eu trabalhava na área da enfermagem e troquei tudo pela gastronomia. Me formei fazem 7 anos, aí comecei a trabalhar numa rede de hotéis em Porto Alegre, né? Que eu cuidava de toda a rede, que eram 10 hotéis. A gente fazia doce para todos esses hotéis. Depois eu saí dali e fui para uma fábrica de chocolate, aqui em Porto Alegre mesmo, que eles têm lojas, várias lojas no centro de Porto Alegre, nos bairros. Só que aí ainda não era isso que eu queria. Então eu comecei a trabalhar dando aula, montei meu negócio em casa, né? E comecei a dar cursos e comecei a fazer meus doces. Foi aí que eu criei o perfil Ana Cake, né? Criei o perfil Ana Cake e comecei a divulgar meu trabalho. Ali eu divulgava o meu trabalho, colocava tudo sobre o que eu fazia de doces. Só que aí eu vi que não era isso ainda que eu queria. Foi aí que surgiu a comida afetiva. Para poder não só mostrar o meu trabalho com doces, mas mostrar o preparo de cada alimento. Não precisa ser só, né, o arroz, o feijão, mas assim o doce também. Tu pode levar isso como uma lembrança de infância, um momento que tu viveu, né, que tu quer lembrar com ele. E na introdução alimentar da Helena, foi aí que fez com que eu pensasse mais no alimento, mesmo tendo estudado isso, né? Pensei, Uhum. não, eu preciso pensar no alimento de uma forma diferente e mostrar para minha filha que, né, que ela pode comer bem, pode comer coisas saudáveis. Então foi aí que surgiu a comida afetiva. Essa coisa é interessante de você falar assim, que é a questão da comida e dessa afetividade, trazer isso para a comida já desde o início é muito importante, né? E isso linka bastante os nossos perfis, né? Igual eu estava falando antes e, enfim, cortou, vou repetir aqui também, né? A gente já se conhece desde o início do perfil do Gustavo, né? Praticamente. E eu achei muito engraçado até porque quando a gente começava a conversar, a gente trocava ideia, porque a Helena também estava no processo de introdução alimentar, o Gustavo também. Então a gente compartilhou muito essa fase. E quando eu fiquei sabendo que você era formado em gastronomia, eu falei assim, gente, o que que eu tô falando aqui? Não tenho o que falar aqui. Tudo que eu tô falando aqui, assim, né, a gente fica nessa preocupação, assim, né? O que que eu vou ensinar para Ana, né? E isso foi uma troca legal, porque a gente realmente tinha uma preocupação em trazer referência de paladar legal para as crianças, né? Bons hábitos alimentares e tudo, mas de uma forma carinhosa, uma forma realmente afetiva, para que não fosse uma coisa só assim, ah, precisa fazer assim, tem que ser de uma maneira ruim, negativa. Não. É uma coisa positiva. E eu achei super legal essa Sim. ideia do nome, do seu perfil, né? Do Comida Afetiva, essa troca foi muito interessante, eu gostei demais. Então você já
acabou falando bastante disso. A gente estava falando até antes também, em relação a Helena. Helena até pouco tempo não ia para a escola ainda. Então, como é que você fazia para se dividir nessa questão de trabalho e estar com ela? Se você quiser falar de novo para a gente, né, começar do Não, zero. não tem problema, eu falo. A Helena começou a escola este ano, né? Não ia, ficava comigo direto, né? Então, a gente optou por isso, né? Eu optei por ficar com ela. Então, no ano que ela nasceu, eu não fiz nada, não trabalhei, fiquei, me dediquei só para ela. Porque eu esperei tanto por ela, pode ser uma parte assim, vai largar a tua vida profissional por causa de um filho, né? Não é, não larguei minha vida profissional. Eu só quis me dedicar e me dedico ainda, né, para Helena. Esperei tanto por ela, então acho que isso me faz feliz também, né? Eu acho que isso, se isso está me fazendo feliz, é o que importa, né? Claro, conversei com meu marido, né? Porque não é só eu que decido, né? É tudo um conjunto. Uhum. No início, depois que a Helena nasceu, eu comecei a pegar umas encomendas, né? Porque o meu foco mesmo era encomendas para eventos. Então eram encomendas grandes, né? Então eu comecei a pegar algumas encomendas pequenas, assim, para poder dar conta, né? Porque com uma criança é diferente. E ela amamentando, até porque quando começou a introdução alimentar dela, ela mamava muito ainda. Por isso que no início eu tive um pouco de dificuldade para ela se alimentar. Ela mamava muito ainda. Então, eu combinava com ele, era tudo certinho. Ele trabalha à noite, então ele chegava, ele dormia. Às vezes ele não dormia para ficar com ela. E aí eu conseguia, ia lá, produzia, e vinha, cuidava dela, ele dormia. Depois que ela dormia à noite, eu ia lá, produzia bastante. Então eu fui indo assim. Quando eu tinha os eventos, né, que eu fiz uma oficina de crianças de cupcake, eu fiz uma outra festa que era uma oficina de cupcakes e brigadeiro gourmet. Eu peguei, como ela já estava comendo melhor, ela ficava com ele e ela ficava de boa. Até quando eu fiz o primeiro curso sobre. Primeiro curso não, quando eu fiz o curso de introdução alimentar, ela tinha 5 meses, né? E eu tirei leite, deixei em casa para ela e ele foi dando, eu apavorada, né? E quando eu cheguei na porta, que eu disse, oi filha, ela começou a chorar, largou aquela mamadeira assim e não quis mais saber, né? Mas nesse dia foi o dia assim que eu fiquei bem preocupada, porque eu fiquei pensando assim, não, ela só tá no leite. E na frutinha ainda tava um pouco, já era, acho que foi quase 7 meses, ela já tinha começado com as frutinhas. E eu disse, meu Deus, é só as frutas, o que que essa guria vai, né? Fiquei preocupada, assim, mas deu tudo certo. Então eu comecei a fazer assim, mas é bem complicado, porque aí tu trabalhar em casa não é só o casa, né? Não é É, só o trabalho, é a verdade. casa, é o filho, é as coisas da casa, mesmo eu tendo um espaço só para mim, foi complicado. Ainda assim Mas, é né, bastante. a gente foi indo e deu tudo certo, né? E aí, quando tinha umas encomendas maiores, assim, que é uma época que dá muito, que é Natal, que é Páscoa, e aí a gente acaba se desdobrando, porque é complicado eu estar lá fazendo um brigadeiro e ter que vir aqui, não posso largar o brigadeiro, né? Mas no fim a gente ele acaba deixando de dormir, fica com ela e a gente vai indo. Às vezes eu levava ela para lá, deixava ela sentadinha. Na época era no aquele cercadinho, eu deixava ela comigo e fazia os brigadeiros e ela ali. Era a única maneira que eu tinha, às vezes que ele não podia ficar, né? Mas isso eu acho muito interessante a gente trazer, porque é igual eu estava falando também, antes de cair a live, essa questão da gente, nesse ponto, ter tido opções diferentes, né? Mas ao mesmo tempo sempre tentando priorizar a criança, e eu acho legal trazer essa visão de quem ainda assim continuou trabalhando, ainda assim teve a questão de transição de carreira, ainda assim teve que ficar, né, usando essa flexibilidade para conseguir estar fazendo o trabalho, mas sempre também priorizando a criança, o bem-estar da Helena, sempre sendo prioridade, você ficando com ela até agora. Ela agora está com 3, né? Interessa, Então, né? está com 3 anos. Então, assim, esse processo inicial você fez questão de realmente estar o mais presente possível, e isso é uma coisa muito interessante da gente avaliar, né? Dessa escolha que você fez. E a sua transição de carreira, uma coisa que eu realmente não sei. Você fez depois de ter Helena ou a transição de carreira foi antes da Helena? Foi antes da Helena. Foi antes Foi da antes. Helena, Eu né? trabalhei uns 10 anos na enfermagem.
Só que eu sempre gostei da enfermagem, só que eu vi que não tava mais, não era mais para mim, assim, sabe? Uhum. E para tu ter uma ideia, eu não gostava nada de cozinhar, nada, 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 eu não chegava nem perto da cozinha. O que me levou para gastronomia foi o doce mesmo, porque doce eu fazia, Entendi. né? Então, depois que eu entrei na faculdade, que eu vi como é preparar cada alimento e novidades e aprender coisas novas que tu nunca imaginou que tu ia conseguir fazer em casa, tu olhava na televisão, não, isso eu nunca vou fazer, e tu olhar e tu saber que tu sabe, né, que tu consegue fazer, foi maravilhoso. Isso eu trabalhei na enfermagem até 2010 e comecei a faculdade em 2010. Entendi. E a Isso eu Helena acho, nasceu em 2018, né? isso eu acho interessante também de falar assim, porque bem ou mal também, eu comecei a saber a cozinhar depois que o Gustavo nasceu. Antes eu era uma negação na cozinha. Mas negação na cozinha, sim. O que eu sabia fazer, eu até fazia bem, mas eu sabia fazer pouca coisa e fugia da cozinha, né? E isso é uma coisa Sim, interessante a gente falar assim, que não é uma questão de dom também trazer essa afetividade para a comida só, né? Fazer uma introdução alimentar, assim, empenhar em criar coisas novas, assim, não precisa ter sido uma coisa que fez parte da sua vida sempre, né? Você pode ir aprendendo durante esse processo. Eu, pelo menos, assim, foi quando eu fiquei grávida do Gustavo que eu já comecei a me preocupar bastante com a introdução alimentar, com a questão de saber, assim, de começar a estudar e perceber que o que eu já comia influenciava, eu poderia influenciar no paladar dele. Então, com isso, eu comecei realmente a mudar toda a minha forma de pensar, a me alimentar melhor, e com isso eu fui aprendendo a fazer as coisas. Então, assim, foi todo um processo e eu fui aprendendo as coisas de acordo com a maternidade. Não foi uma coisa que já me sim, veio sempre, assim, né? E nesse caso você também, né? Você já fazia doce e tal, gostava, mas você foi aprender mesmo na faculdade, né? sim, na faculdade que eu aprendi mesmo a fazer alguma coisa. E vamos falar daqui um pouquinho dos desafios, porque o tema da live, né, gente, a gente colocou muito assim sobre os desafios da maternidade e dicas de introdução alimentar. Então já aí, essa já foi um desafio já meu da maternidade em si, foi justamente esse me remodelar, aprender a cozinhar, a questão da transição de Sim, carreira mesmo, né? O pessoal que já me conhece sabe que eu era advogada, né? Era só da parte do direito, e com isso, depois do Gustavo ter nascido, eu fiquei por conta dele um tempo, e aí com os estudos e tal, fui vendo que, na verdade, a advocacia não era para mim. E aí eu fui me empenhando nisso até virar consultora, mentora materna, né, educadora parental e tal. Começou a fazer mais sentido para mim isso. Então eu comecei a buscar mais essas coisas e fazer essa transição de carreira. E foi um choque muito grande, porque também tem uma resistência social muito grande, né? Um julgamento. A princípio, por eu ser só mãe, né, por eu ter optado pela maternidade em tempo integral. Depois, pela transição de carreira. Então, já aí foram dois desafios bem grandes que eu tive na questão da maternidade. E eu queria que você falasse um pouco também de que desafios que você enfrentou logo de cara da questão da maternidade. em geral, assim, quando a Helena nasceu, assim, a Helena era uma criança bem calma, não chorava muito, não dormia a noite toda, eu que acordava ela para dar de mamar. E aí o pediatra dizia: tu vai gostar que eu te acorde às 3 da manhã para dar mamar, né? Então eu tinha essa coisa assim que eu precisava disso, sabe? Então, mas quando ela nasceu, eu acho que o sono é uma coisa que é bem importante, que é uma privação que tu tem, que é um desafio, né? Bem grande, de tu não conseguir dormir, por mais que teu filho durma a noite toda, tu não consegue dormir, porque tu tá preocupada. E assim, quando a Helena nasceu, eu sou um pouco chata, assim, sabe? Então eu não quis muito as pessoas comigo, assim. Eu não quis ir para casa da minha mãe, eu quis ficar na minha casa com a minha filha, né? Então, assim, o início foi difícil porque meu marido trabalhava à noite. Então, quando a Helena nasceu, ele ficou mais 2, 3 dias em casa e já voltou a trabalhar. Então, eu, mãe de primeira viagem, por mais que ele é da área da enfermagem, que me tivesse passado as coisas, né, tudo, eu fiquei nervosa. Primeira noite com a Helena, eu não dormi a noite toda, porque ela mamou, regurgitou, eu botei de lado, e não pode botar de lado, e eu fiquei com ela no colo. Então, isso para mim foi um desafio muito, 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 assim, eu fiquei apavorada os primeiros dias. E eu também fiquei muito inchada depois da cesárea, então para caminhar era muito difícil, né?
Então, para me deslocar, para acordar de noite, para atender a Helena, foi bem difícil. E depois aí eu comecei, acho que me deu eles chamam de blues, Baby blues, alguma coisa que dá depois da maternidade. Isso. E eu acho que eu tive isso, porque eu não conseguia ficar sozinha com ela, não era nem o fato de estar com ela, eu não conseguia ficar sozinha nas noites que ele não estava, sabe? Uhum. Então, a minha mãe me ajudou muito, a minha mãe vinha para cá, ficava comigo, mas era mais pela companhia de eu estar com ela, de não estar De não sozinha, estar assim. sozinha. Aham. Não, eu É, não isso é estava sozinha, eu complicado. estava com a Helena, mas Uhum. assim, para poder Não é. conversar com alguém, para Uhum. poder, né, ter uma companhia ali, Se e acontece alguma se coisa precisasse também, de né? alguma É, coisa, pois a é. minha mãe estava ali, né, É. e eu com cesárea, alguma coisa podia acontecer, a gente não sabe, pode baixar a pressão, pode acontecer qualquer coisa, né? É. Então a minha mãe, nisso a minha mãe, quando eu chamava ela, ela sempre vinha. Claro, ela tem os compromissos dela, né? Mas sempre que eu precisei, ela estava aqui comigo. Meu pai também, uma vez eu precisei, o amor estava trabalhando, eu precisei de um remédio, de um sorinho. O pai foi, buscou, trouxe, sabe? Então o pai e a mãe sempre tiveram assim muito presente, são muito presentes e me ajudaram bastante, assim, sabe? Então, mas o desafio maior, assim, nesse início, foi mesmo a privação de sono, que é complicado, e que eu estava muito inchada. Eu fiquei uns 15 dias, assim. Mas fora isso, sim, a amamentação foi tranquila, a Helena mamou muito, mamou Mamou até dois mesmo, anos é. e 9. Mamou bem. Né? Foi até Mamou, difícil de mamou até conseguir 2 anos. fazer o desmame, né? Assim, porque ela Tu realmente estava. sabe como é que foi, né? Sei. Tu sabe como é que foi. Acompanhei de perto. Mas isso é verdade. E engraçado assim, né? Os nossos dilemas desse ponto assim são um pouco parecidos, mas diferentes também, né? Porque a princípio também assim, eu tive muito resistência assim, porque quando eu tive o Gustavo assim também, tem gente aqui que não é do perfil, né? Então é bom falar também. A minha gravidez foi uma gravidez toda de risco, toda muito complicada. É, no final das contas eu também eu tive muito sangramento, hipotireoidismo. Depois, no final das contas, eu ainda tive pré-eclâmpsia. Então, assim, foi uma correria danada, né? E quando o Gustavo nasceu, chegou aí para como se fosse para incubadora, assim, tal, ia ser liberado, mas aí nisso eles resolveram ir com ele para UTI, e aí ele subiu para UTI. Eu nem cheguei a ver ele no primeiro dia. Assim, eu só vi na sala de parto e aí depois já só vi no dia seguinte. E aí ele todo monitorado também, cheio de fio, né? Não conseguia amamentar, não conseguia nada. Então, assim, já foi uma quebra de expectativa já logo nesse sentido, né? Porque já era uma bebê, uma mãe sem bebê, né? E quando eu tive a alta do hospital, ele não teve também. Então, assim, eu também tive cesárea, estava cheio de edema, estava muito inchada. Então, assim, eu também optei por ir para minha casa, porque também tinha Mel ainda, minha cachorra, enfim, o nosso canto, né? Eu já tinha separado ali e queria ficar na minha casa. E aí tinha que subir e descer a escada todo dia, né, fazer esse translado até o hospital, e segurava a barriga. Eu não sei se a sua cesárea doía, de saculejar a minha, Deus me livre. Assim, não podia nem me mexer, que doía tudo. Eu falava, meu Deus do céu, tá tudo solto aqui dentro de mim. E aí, segurando a barriga do hospital, ficar em pé, ver na incubadora, né? E depois sair, enfim. E aí, com isso, atrapalhou a amamentação, porque eu não podia colocar ele para mamar, ele não podia perder peso também, enfim, foi um complicador. E quando ele chegou para casa, meu marido já tinha acabado a licença paternidade. Então, quando eles liberaram ele no final do dia, foi basicamente assim: ele chegar, levar a gente para casa, deixar nós dois lá e tchau, tô indo dar aula. Aí você fica assim, olha para a criança e fala, cara, o que que eu vou fazer? Você se vê com a criança assim, você fala, caraca, eu não conheço ainda, assim, né? É um vínculo que vai sendo construído. E ele não mamava. E aí foi nessa coisa toda. Eu fui tentando fazer a amamentação dele, não aceitava de jeito nenhum. E depois contratei consultor de amamentação que também acabou desistindo de fazer ele mamar, porque ele realmente foi bem resistente, ele não queria. Eu insisti, eu sei que com quase 2 meses eu consegui fazer ele mamar 10 dias do peito, mas mesmo assim eu já não tinha leite suficiente, ele sempre foi muito guloso nesse sentido também, e aí acabou que meu leite secou. Mas enquanto dava, eu ia também assim, entre os horários dele, eu ficava tentando tirar o leite, dava um pouquinho, sempre que eu conseguia tirar de leite, eu estava ali dando para ele. E a questão de sono, o Gustavo, quem conhece meu Gustavo, sabe que até hoje é um dos maiores problemas que eu tenho em relação a ele é dormir. Porque se tem uma criança que não gosta de dormir, é ele. Então isso foi A muito Helena sempre difícil. gostou bastante. A Então, Helena dormia sempre bastante, assim, e claro, depois,
dos 2 anos. Quando ela completou 1 ano, ainda ela fazia uma soneca de tarde, assim, de 1h30. Mas depois que ela fez 2 anos, ela não dorme mais. Então, assim, é desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E uma coisa que eu sempre prezei muito desde o início, que a gente acaba lendo bastante coisas, né? Mesmo às vezes sem entender, assim, e tu lê de um dia, lê de outro, então tu tem que focar só numa pessoa, né? Que a criança, e até o pediatra falava que a criança tem que ter um horário para dormir, para comer, para tudo, né? Claro, a comida às vezes tu não consegue, né? Uhum. Mas seguir uma rotina com a criança, que isso é muito importante. Então, no início, eu comecei a colocar a Helena para dormir às 10 da noite. Eu achava um absurdo que às 10 horas da noite é muito tarde, né? Eu Uhum. pensava assim na minha cabeça. Então, eu comecei, disse, não, 9 horas vai ser o horário que a Helena vai dormir. Vai ser assim. Então, desde que ela já não faz mais as sonecas, que ali, quando ainda é bebê, eles conseguem dormir mais facilmente, assim, né? A Helena pelo menos conseguia. Então, a partir ali dos 6 meses, 9 horas, a Helena já estava dormindo. Na época tinha até horário de verão, então a gente estava indo dormir, a Helena, eu tinha sol na rua ainda, né? Nossa, que Mas essa sonho. rotina assim, e chega num certo horário, se ela passa, chega 10 horas ou 10h30, ela já começa a ficar irritada, que ela já está acostumada com Uhum. aquele horário, né? E agora, quando ela chega da escola, assim, ela toma banho, ela janta e ela já pede, mãe, eu quero dormir, eu tô muito Ai, cansada, que tô muito bonitinho. cansada. É, Hoje, saudade do que eu não 8h15, vivi. ela já estava dormindo. Saudade do que eu não vivi, Ana. Porque o Gustavo, É, ele não. isso eu não posso falar, porque a danadinha pra dormir assim, ela nunca deu problema, sabe? O Gustavo, nem quando recém-nascido, que eu falo também com o pessoal, assim, que ele dormia no máximo 8 horas no dia, como recém-nascido. Então, assim, hoje, analisando hoje, ele dorme até bem mais do que ele dormia na época. Então, e era assim, era acordava a noite inteira. Não sei o que que é dormir, tipo assim, ter que acordar ele para mamar, por exemplo. Era um negócio assim que ficava ali, ele entre o início de uma mamada e outra era 1h40 no máximo. Então, assim, aí até você chegar e acabar de mamar, aí ele tinha refluxo. Aí fica 40 minutos no colo. Quando você via, tipo, à noite, madrugada, eu tinha ali meia hora que fosse até a próxima começo de início de tudo, porque ele nunca esquecia do mamar, né? Mesmo sendo fórmula, né? Era uma coisa assim, que ele mamava bastante e tal, e isso aí influenciou muito. O pessoal que está falando da questão também da licença paternidade ser insuficiente, né? E isso é uma coisa Ah, eu que, também com acho certeza, muito. né, a gente precisa de respaldo nesse início, assim, né? E acaba que também é o vínculo construído da criança, né? Acaba que a criança é Aham. privada de estar com o pai. E isso influencia na rede de apoio também, né? Que foi um outro problema que Sim, eu muito. enfrentei na maternidade. Até porque, desde que o Gustavo é pequeno, a gente mudou de estado e tá nessas mudanças, né, constantes. Então, assim, acaba que a gente fica isolado e a gente com a gente mesmo. E aí você fica nessa, com o bebê sozinho, que o bebê tem as demandas muito grandes deles, né? E acaba que a gente também se sente muito julgada. Eu não sei se como é que foi aí, se você teve contato com outros grupos também, mas o que eu vi muito, e foi até quando eu criei o perfil inicialmente, né, o Bebê Bom de Boca, eu senti vontade de criar o perfil porque eu percebia que as redes de apoio de mães, na época principalmente, se constituíam mais em rede de julgamento do que rede de apoio. É uma mãe querendo parecer mais do que a outra, é meu filho é melhor, ou eu faço melhor, eu faço melhor. E nisso eu puxo pro lado dos pais também, que se a gente fosse tão assim solidário como os grupos de pais são entre eles, muita coisa seria diferente, a gente não se sentiria tão sozinho assim, né? Tão sempre culpada, sempre julgado, nossa, eu não estou fazendo nada direito. Ah, nossa, eu não dou conta do meu filho. Ah, eu não posso falar porque o filho da outra dorme melhor, ele mama melhor, ele come É. melhor. Eu tô fazendo tudo errado, tá tudo errado nessa vida. Eu estava falando isso com meu marido hoje, porque no início da introdução alimentar ali foi um pouco difícil com a Helena, né? Até por causa do peito, né? E eu sempre falava com uma amiga minha e ela sempre dizia: não, tá tudo bem, ela come bem, ela come bem, ela come bem. E aí depois uma vez a gente se encontrou e não, né? A filha dela não comia tão bem assim como ela falava, né? Então o marido dela perguntou: ah, como é que tá? A Helena tá comendo, tudo, né? Ah, aqui é difícil também. Então eu acho que tem um pouco disso. As mães às vezes querem competir. Não sei qual é né, qual é a intenção, assim, se é consciente ou inconsciente. Ah, porque meu filho come melhor, porque meu filho come isso, porque meu filho come aquilo. Então, até na live aquele dia da Gabi, ela falou sobre isso, né? Uhum. Que as mães têm essa coisa de competição e dos pais não, eles querem entender e eles querem ver o que fazer para melhorar, né?
né? Então, eu E se acho essa realmente parte teve assim, acho que as respaldo, né? mulheres têm que se ajudar melhor. Com certeza. Eu acho assim que o pessoal chega assim, os pais, tipo assim, não, você tá dando o seu melhor, você tá tentando, ou vamos tentar pensar numa forma junto. A gente fica assim, ah, não, mas meu filho não tem esse problema, isso daí é uma coisa sua. Ih, não. Meu filho não faz birra, o meu filho não sei o quê, meu filho, e fica nisso. E aí nisso que, voltando à questão da ideia inicial do perfil, eu me sentia muito sozinha e muito essa questão toda julgada, porque assim, eu nunca fui a favor de extremos. Sabe? Eu acho, eu tenho sempre para mim de tentar unir pessoas, unir ideias, unir, sabe, situações. Que eu acho que quando a gente mescla tudo assim, a gente consegue extrair o melhor dos dois mundos, ou dos vários mundos que existem. Então eu comecei a ter uma questão própria, porque eu vi assim, na época não tinha tanto perfil, tinha uns perfis grandes já da questão de introdução alimentar, mas todo mundo já com um nicho muito focado. Tipo assim, uma pessoa que só fala de BLW, aí BLW é a única coisa que existe no mundo. Ah, não. E as mães da Papinho, Sim. por exemplo, que é a Papinha. Aí eu comecei a ver esse mundo dessa forma. Eu falei, não precisa ser assim. A gente pode unir as coisas e realmente fazer uma rede de apoio, né? E eu não me encaixava em nenhum lugar, sabe? E acabava que eu era atacada por tudo também. Então eu falei assim, não, eu vou criar o perfil com o intuito de ser rede de apoio mesmo, das pessoas, de tentar mostrar os perrengues que eu passei para ver se consegue contribuir, se faz sentido para outras pessoas e criar o beta. Tipo, se a pessoa chega assim pra mim, ah, você é o quê? Ah, eu sou semi-BLW. Nem existe se bobear isso, semi-BLW. Ah, como é que você faz assim? Ah, não, mas você nunca deu doce antes dos 2 anos pro Gustavo. Mas se você deu, você não vai estar aqui no espaço de julgamento. Você vai fazer as suas escolhas e a gente vai tentar, né, ir com base nisso e tentar se ajudar pela finalidade maior, que é a criança e o bem-estar dela, né? Sim. E quanto rede de apoio, eu tenho uma amiga que ela era minha vizinha num outro lugar que nós morávamos, e agora a gente mora no mesmo bairro. E quando o amor trabalhava, então eu sempre, alguma coisa eu perguntava para ela, porque ela mora aqui perto da minha casa, ela teve gêmeos, Nossa, né? A Tânia teve gêmeos, a Tânia e o Alexandre, tem o João e o Vitor, hoje não estão com 11 ou 12, nem lembro mais. E, então ela me ajudou muito, assim, sabe? Então, assim, eu acho que aquela rede de apoio não é aquela presença só física, né? não é. Ela não, eu acho que o emocional, te ajudar, te ligar, saber como é que tu tá, Sim, né? Ver se tu precisa de alguma coisa, eu acho que isso ajuda muito, né? ajuda. Então a Tânia, assim, bah, foi e é uma amigona, assim, né? Uhum. Tá sempre disposta a ajudar, tudo. Então, algumas dicas eu sempre perguntava para ela, porque criou dois, né? Dois, e foi difícil. Eu imagino. Quando, olha, foi bem complicado, assim, porque era dois e ela estudava na época, então, assim, ela me ajudou bastante nesse quesito. Ah, os guris faziam isso, comiam isso, então foi uma coisa mais tranquila, assim, né? E quando eu fiz o que eu te falei, que eu fiz o curso de introdução alimentar, foi proveitoso, né? Eu achei que foi muito bom, assim, mas eu acho que eu deveria ter conhecido o Bebê Bom de Boca antes, né? Porque aí eu não teria tido tantas neuras que nem eu tive, né? Porque eu acho sempre que tu sempre fez tudo sempre natural, assim, nunca forçou nada, né? E eu tinha muito medo. Eu lembro que depois que eu fiz o curso, eu ligava para a moça do curso apavorada, que a Helena não comia, assim, sabe? Então, eu acho que quando eu encontrei o Bebê Bom de Boca, assim, e tu sempre foi, né, bem receptiva, sempre respondeu. Eu sei que cada um tem, né, tem as suas coisas para fazer, mas sempre que possível tu respondeu. Tu nunca me deixou assim no vácuo, né? Então, eu acho que isso foi que a gente também começou a conversar mais e hoje eu te considero minha amiga, assim, Eu muito, também. né? Louca para passar tudo isso para te conhecer Não é? pessoalmente, né? E é engraçado porque a gente cria um vínculo tão grande que realmente, assim, uma virou rede de apoio da outra. A Raiza, por exemplo, também tá aqui. É outra pessoa, assim, que virou minha amiga, assim, que é como se eu conhecesse há anos. E a gente vai indo, assim, eu acho que é um suporte mesmo, é essa questão mesmo. Às vezes a gente não pode estar presente fisicamente, mas é você saber que você pode contar com a outra, ou então às vezes a pessoa te dá uma ideia e fala, putz, eu não tinha pensado nisso. Esses dias no perfil a gente estava falando coisa de disciplina positiva, a Raiza mesmo estava falando, caramba, é verdade, eu não tinha parado para pensar nesse sentido. Então, assim, são contribuições que fazem o nosso maternar e o paternar também, né? Tem pais aqui também, ser mais leve, né? A gente busca uma parentalidade consciente e isso envolve várias coisas, né? Por isso até que, assim,
eu comecei com Bebê Bom de Boca, eu fiquei muito apegada ao nome, né? Você acompanhou essa transição do nome, mas assim, já não era Bebê Bom de Boca há muito tempo, assim, não falava no Há um perfil tempo, só né? de introdução alimentar, né? Eu já estava nessa caminhada porque eu gosto muito dessa questão da educação e eu acho que está tudo muito envolvido, né? A questão da introdução alimentar, vários conceitos que eu aplico para a questão de introdução alimentar do Gustavo, até pela questão da educação respeitosa mesmo, né? Envolve a Sim. educação. E isso eu acho que é outra coisa de desafio da maternidade que foi muito forte para mim, é essa questão também de você remar contra a maré, em tudo. Né? Então, a educação respeitosa também, e o fato de você buscar também conhecimentos para oferecer as melhores coisas para o seu filho, né? Ter referência de paladar diferente, você realmente sair do geral, né? Do que a coletividade tem como certo ou como normal, é muito difícil. Eu não sei se você também acha isso, assim. Para mim foi muito difícil e ainda é muito difícil. É um pouco complicado mesmo tudo isso, assim, em relação à rede de apoio, alimentação, mas eu acho assim que quando a gente consegue por exemplo, assim, quando eu te conheci no Bebê Bom de Boca, eu fiquei pensando assim, ela cozinha, então ela deve, né, já ter um conhecimento bem grande, assim. Depois a gente foi se conhecendo e não, tu começou a cozinhar e eu fazia as coisinhas pro Gustavo. E eu lembro que eu mostrava pro meu marido, olha aqui, ela tá fazendo caldo e ela congela os caldos. E por mais que eu tenha, né? E por mais que eu faça caldo, eu já, né, que eu me formei, eu estudei, né, eu aprendi a fazer, nunca na minha cabeça eu pensei em congelar caldo, em congelar coisa assim para ter ali, sabe? Então, eu acho que o Bebê Bom de Boca tinha que continuar, mas, Não, ele continuou, sempre né, continuou dessa forma. é, é outro segmento, assim, É, né? Mas ainda tu posta coisas boas e tem é. bastante coisa no perfil que me ajudou bastante, assim, sabe? Então, eu acho que o Bebê Bom de Boca ajudou muito, deve ter ajudado muitas pessoas, eu imagino, assim, porque me ajudou muito e me fez ganhar uma amiga também, né? E as comidas, assim, também maravilhosas, assim, que tu faz. Até tava falando esses dias com meu marido sobre aquela tua sopa de batata que tu Ah, fez esses dias, a sopa é boa. que a gente pode pensar bastante na sopa de batata como no comida afetiva. Porque eu Muito. lembro que a minha bisa, eu era criança pequena, era a única coisa que eu lembro que ela fazia era uma sopa de batata. E a gente comia todo domingo de noite. Ah, é muito bom. É Então muito bom. A Bisa fazia isso, depois a avó seguiu para esse lado assim de fazer a sopa, né? Eu hoje em dia ainda não fiz, não acabei, te perguntei um monte de dica aquele dia, acabei não fazendo a tua sopa de batata, mas quem sabe esse inverno eu faço porque No frio, tá né? muito frio, né? Ah, no frio é. E No essa frio. questão do Então, congelamento é muito importante. Tipo, para mim foi um achado. Primeiro, assim, que realmente assim, foram coisas que eu fui percebendo assim que daria para otimizar meu tempo. E também depois juntou uma época que a gente ficou em Cáceres, que é um lugar que é muito quente. É totalmente o inverso eu daí, lembro. né? Cáceres é assim, eu nunca estive num lugar tão quente na minha vida, assim. É tipo de sempre, sei lá, 45 graus, assim. E aí as coisas estragam com muita facilidade também. E estando com o Gustavo direto, que é uma criança muito do movimento, assim, né? Uma criança mais agitada, eu precisava otimizar meu tempo daquela forma. Então, assim, aí o meu freezer era a paixão da minha vida. Tô morrendo de saudade dele, inclusive, mas aqui em Brasília é tudo 220. A Raíssa também tá falando aqui que, olha, dá para congelar, né? Que ela descobriu isso também. Então, assim, o pessoal realmente teve uma outra menina também, ela chegou e falou assim comigo, cara, tô querendo comprar um freezer agora, porque eu tô virando a maníaca do congelamento. Falei, gente, congelamento é vida, não tem jeito. Com criança E pequena. tu sabe que assim, eu lembro que tu fez um tour pelo teu freezer, lá, tu morava lá em Cáceres ainda. E eu olhei, eu disse, meu Deus, ela congela tudo, tudo, tudo. Fiquei apavorada com aquilo, assim. E tu picava os legumes e congelava, e tu tinha bolinho, e tu tinha isso. Eu ficava apavorada com aquilo, eu disse, meu Deus, ela congela tudo. E é prático, né? É, Eu tudo disse que dá assim, para congelar, tá congelando. eu pensei comigo assim, por que eu não faço isso? Mas assim, eu ficava pensando e dizia até pro meu marido assim, qual é o tempo que ela tem para fazer isso, né? Ficava pensando assim, mas é uma coisa que é prática, porque tu tinha o teu tempo. Aqui, ó, Sim, congelamento é agro, é pop. é tipo isso.
É basicamente isso. Porque você chega lá, você tem o feijão congelado, você tem um legume congelado, você tem um bolinho congelado às vezes pro café da tarde, assim, você consegue ter esses Aham. instrumentos, né, para conseguir justamente serem aliados numa introdução alimentar. Porque quando você está sem tempo, é muito fácil você chegar e partir para uma coisa que não é saudável, uma coisa pronta, né, uma coisa que Sim. a gente quer evitar. Então, quando você tem disponível isso, é um facilitador e tanto. E eu lembro que no início eu fazia papinha, né? Porque a Helena não comia, eu acho que eu acabei me perdendo um pouco, assim, fiquei nervosa, não sabia para que lado correr, não tinha te encontrado ainda. Aí eu disse, não, eu vou fazer papinha, porque é uma coisa, se ela não comer, ela não vai comer mais nada, né? E aí eu lembro que eu picava moranga, picava batata, refogava bastante ali, botava brócolis e fazia tipo um sopão, mas bem grosso. Não amassava nada, não triturava nada, mas dava aquilo para ela comer e congelava, né? E aí eu tinha as porçãozinhas ali que eu sabia que eu ia dar aquela papinha para ela. Quando eu descobri beber bom de boca, aí eu comecei a congelar tudo, né, para as papinhas. Eu É. congelava até batata, arroz, tu congela. Eu fiquei, meu Deus, ela congela arroz, né? Congela Já arroz. Eu deixa disse, que vai meu Deus, da liberar água onde? próxima. Não, da Já deixa onde que essa liberar. guria congela arroz? Porque Ah, não é. tem. E aí, claro, e aí eu já congelava tudo e nem branqueava mais, só congelava. Ah, Só é, é, congelava porque eu já tinha ali. E aí é muita função também, já é, congelava e deixava ali, então eu tinha quando eu precisava fazer as papinhas da Helena, né? Mas é, assim, o que me chamava atenção era o freezer. Aquele é. freezer eu nunca vou esquecer. Bastante coisa. Aquele freezer. Eu acho que até nos destaques do freezer, que o pessoal queria tanto ver o freezer que eu acho que eu até deixei. Eu sei que também, quando logo no início da introdução alimentar, a gente encaminhando um pouco até para a gente começar a dica, né? Uma coisa que eu fazia Uhum. demais, assim, era sair, eu já tinha meus potezinhos, às vezes, herméticos, assim, e aí eu só ia pegando, assim, que eu sempre gostei muito de usar, como é que fala? É coisa de forma de gelo. Assim, eu tenho as minhas formas de Aham. gelo que, na verdade, são só para essas coisas, né? Então eu pegava assim, o que que eu vou fazer assim? Ah, entendi, vou pegar um purê aqui, vou pegar um bloquinho de feijão, vou pegar o tempero e deixava já tudo assim em cubinhos e fechava ali na marmita e levava para onde quer que tivesse, assim, eu ia lá e esquentava, pronto, a comida dele estava pronta, né? Então, assim, era só catar meus bloquinhos ali, montava, já comeu isso aqui hoje, vai comer aquilo dali, e isso daí foi um facilitador e tanto para ele estar sempre comendo e comendo saudável. A minha irmã tá falando, já pode, né, Carininha? Ela, quando veio aqui para Brasília, ela lavou meus potes e tudo. Ela, meu Deus, tu faz esse pote. Pote é coisa assim, é que tu tem que ter muito, né? Porque Tem. olha, bastante. E hoje o que eu faço? Eu faço bolinho, né? Eu faço muito bolinho assim de cacau, que a Helena gosta, naquelas assim, né? Uhum. Porque eu já acabei dando o meu bolo de chocolate com brigadeiro, Uhum. não tem como, né? E aí a moça, até ontem eu fiz bolo e ela disse: tá, mãe, não vai colocar brigadeiro? Já acostuma, né? Né? Como se ela comesse muito doce. Ela É. não come doce. Ela come, que nem eu te falei aquele dia, ela come a jujubinha dela, que é a balinha de goma, de vez em quando ali, Uhum. e a balinha de chocolate, que é o M&M, né? Até esse dia eu ofereci para ela, o que que foi? Acho que foi um bolo que a vizinha mandou do aniversário da menina e ela comeu um pouquinho ali e já largou. Porque, né, tu não É. come muito. E eu Não. não tentei oferecer, eu ofereço doce para ela, né? Então ela come essas coisinhas assim, de vez em quando, então já é um docinho, né? É. Quando eu for Aí aí, ela eu vou já levar pro vem, Gustavo um por docinho. favor. Agora ele já tá com 3 anos e 8, a gente vai começando a liberar. Mas também, assim, com você também sendo profissional ali, a Helena acaba ela ficando, assim, mal acostumada com isso, assim, também. Tipo assim, com um nível de exigência alto, né? Não é qualquer coisa que vai agradar ela, né, também. E eu Pô, fiz cupcake esses dias e ela não comeu o recheio de cima, ela tirou e só comeu o bolinho. Até o de dentro ela não come, ela só é. come o bolinho, que é de chocolate, para tu ver que ela não come assim doce exageradamente, né? Ela não É. gosta, Isso é até porque um não tá acostumada, mito, né? isso é até um mito muito grande, assim, que as pessoas tendem a acreditar, né? Tem até um pouco a ver com o que eu postei hoje, né, mais cedo, no sentido de que as crianças, não, você não vai dar doce para a criança vai chegar e na hora que ela vê um doce, ela vai ficar maluca. Ah, ela vai querer comer tudo aquilo que você não dá. Ah, você vai ver quando você deixar a criança, né, ter o contato ali, ela vai dar um jeito e tal. E não é bem assim, as referências de paladar vão ficando, né? Então, hoje, assim, a mesma coisa da Helena.
né? O Gustavo, mesmo quando eu deixo ele comer alguma coisa que tenha doce, ele raramente come até o final. Tipo assim, ele vai, come um negocinho, né? Uhum. Agora, nessa Páscoa foi a primeira Páscoa que eu deixei ele comer chocolate de verdade. Que até então eu só fazia os chocolates para ele, né? Eu até cheguei a fazer um ovo aqui para ele, assim, com óleo de coco e cacau e tal, não sei o quê. E coloquei umas amêndoas que ele gosta e tal, não sei o quê. Mas assim, ele come aquilo dali, mas também não é viciado assim, não. Ele vai, come um pouquinho e acabou. E aí eu falei assim, vou fazer a experiência. Eu acho que eu gravei, eu não sei nem onde está, vou ver se eu posso esses dias. E aí ele comeu um pedaço, tipo assim, muito gostoso. E aí foi brincar com o brinquedo, largou o ovinho para trás, assim, nem quis saber. Então, assim, são coisas que não vão fazendo falta para eles se a gente constrói essa base, né? Faz essa base bem feita. Mas a Helena gosta de um docinho, então eu tenho que cuidar bastante, assim, porque a gente também foi a primeira Páscoa que a gente deu chocolate para ela e ela adorou bis. Se deixar assim, ó, é desesperador comer bis. E eu inventei também de dar o Kinder Ovo Então foi o Kinder Ovo que eu dei para o também. Gustavo, mas ele não ligou tanto assim como eu achei. Eu achei que ele fosse ficar maluco. Mas ele até que não ficou, não. O Bis ele Gostou do gosta Kinder também. Ovo e o bis também é a balinha de chocolate. Então, mas também, né, a Páscoa dela, se ela fosse comer tudo que ela ganhou, meu Deus, né? Então a gente comia um pouco, guardava, É, comia, ia dando devagarinho para ela, porque senão não tem como, é, né? Comer tudo aquilo de doce, assim, de uma vez a criança que não está acostumada a comer doce desse jeito, não é. tem como. Isso é uma coisa até interessante também da gente falar, que isso é uma outra questão de dica também. É o fato de você não deixar na frente das crianças. A mesma coisa com a gente. A gente, por exemplo, tá de dieta ou qualquer coisa, você não tá querendo comer o doce. Mas de repente tá um negócio ali, você olha e você fala, você é estimulado visualmente. Né? Então, a Sim, criança, às vezes, ela nem tá afim assim, de comer o doce. Mas você tá ali na frente dela, tem doce. Ela lembra ela vai daquilo comer. dali e vai querer comer. Então, são coisas que ou você não tem em casa, ou se você tem, não deixa à vista o tempo inteiro para ser uma exceção, né? E isso também, lógico, a gente falando disso depois da idade que a gente entende por adequada, né, para dar para Sim. dar doce, né? E E agora, uma coisa que eu achava muito legal, vou falar. que tudo que tu fazia de novo, o Gustavo prova de boa e come, né? Come. Isso Até daí hoje. aqui da Helena é mais É. complicado. Que ela não. Eu tento até oferecer uma coisa nova e ela, não, não quero, mãe, não quero, sabe? Uhum. Aí pinha uma coisa que ela não come de jeito nenhum, não gosta. Né? Já tentei oferecer várias vezes assim, ela não gosta. Mas o Gustavo, eu vejo que tu fazia as coisinhas e sempre mostrava e ele mandava ficha, É. né? Isso aí é Comia. interessante também, porque foi uma outra coisa. É bom você falar disso também, porque desde o início eu fiz muita questão assim de trabalhar com ele a resistência mesmo. Foi uma coisa muito assim, que eu fiquei tentando bater sempre para tentar desmistificar a novidade como uma coisa ruim ou uma coisa que você precisa ter receio. Então, eu sempre usava essa questão assim, Sim, vamos experimentar uma coisa nova. Ele desde bebezinho, eu tenho vídeos aí, de vez em quando eu vou até olhar lá para trás, assim, ele começando a introdução alimentar, vamos comer uma coisa nova? Você quer experimentar uma coisa nova, uma novidade? E aí ele foi pegando assim, e aí ele começa a perceber que tem várias coisas novas que ele gosta, e aí com isso a resistência dele foi diminuindo. Então hoje, se eu falo com ele a frase assim, parece que ativa um gatilho nele, né? Tipo, vamos experimentar uma coisa nova? Até com a brincadeira, qualquer coisa que eu uso isso, né? Vamos fazer uma coisa nova? Vamos aqui, ele o quê? O quê? Ele fica empolgado. Ele vai e eu acho legal isso. querida. Ele não ter a resistência em experimentar. Tem várias vezes que ele Uhum. vai todo feliz e não gosta do negócio, né? E, Não tipo, não, gosto. mas beleza, você experimentou, né? A gente também tem uma ideia muito, assim, a gente cobra muito das crianças que elas precisam gostar de tudo, né? E nem a gente gosta de tudo. Aí chega lá na introdução Né, a gente alimentar, gosta. fala, meu filho não come, não quer comer isso, porque é um absurdo não comer isso. Por quê? É porque você come, para você tá tudo normal e essa criança precisa saber comer, né? Precisa querer comer tudo. Não é bem Sim. assim. Nossa obrigação é demonstrar, né? É estar deixando à disposição o máximo de coisa possível, mas a criança ela vai comendo ou não, né? E aí a gente muda a forma de apresentar, se tem resistência, isso é uma questão de uma outra dica também, né? Se a gente tem uma resistência, muitas pessoas acabam desistindo, tipo, não, ele não gosta, sei lá, de batata, igual você falou agora há pouco assim, ou qualquer outra coisa. Não, você não gosta disso, aí para de apresentar para a criança. Como é que a criança vai aprender a gostar daquilo dali? Se ela não gostou da batata Tem que apresentar amassada, sempre. tenta apresentar como um purê. Tenta apresentar depois como ela assada. Tenta ela Uhum. fritinha no ar, né? Na panela de ar ou qualquer coisa assim, sem óleo.
Você vai tentando, coloca um bolo que tenha aquilo dali, faz uma coxinha saudável, né, com a batata na Sim. massa, enfim, você tem várias opções que você vai trazendo aquele alimento ali para aceitação, né? Que nem eu te falei hoje que a Helena adora brócolis, mas nada refogado, assim, que tenha temperinho. Ela não quer com temperinho, mãe. Então ela come brócolis. Hoje ela comeu uma cenoura crua inteira, Uhum. né? Ela pediu que na escola ontem tinha sanduíche de cenoura com alface, né? Então, assim, a introdução alimentar da Helena no início foi complicada, mas agora ela come de tudo. Come brócolis, come cenoura, ervilha, come de tudo. Então, eu fico feliz por isso, assim. Fruta ela come, tá? Come bem também. Algumas frutas ela não come, tipo mamão, ela não gosta, mas tipo a bergamota ela não comia, agora começou a comer. Uhum. Então, Era isso assim, que é eu ia te tudo perguntar. ir apresentando para a criança Uhum. que ela vai, uma hora ela gosta, uma hora ela não gosta, né? Ou não gosta de uma Banana agora forma, ela mas tá você mais vai e mostra de outra, né? Eu ia te perguntar isso, gosta de quais outra. são exemplos assim de coisas, porque isso aí toda criança passa, até pela seletividade alimentar também, né? O que coisa assim que às vezes se apresentou para ela e ela não gostou, às vezes ficou muito tempo sem gostar e de repente passou a gostar, ou então uma coisa que às vezes ela gostava e de repente ela parou de comer, enfim, que tem esses períodos. Uma coisa que ela gosta muito é brócolis e couve-flor e cenoura. Aí tem épocas que ela não quer nenhum deles, assim. Morango eu já tentei apresentar várias vezes, de várias formas, ela não come moranga. Chuchu eu nem apresentei, porque eu também não como, então eu nem apresentei chuchu. Berinjela já tentei apresentar também, ela não gostou, abobrinha também não. Adora pimentão, É. adora pimentão. Uma época comia bastante, agora também não quer. Brócolis, couve-flor, ervilha também, que salva a gente bastante as Uhum. ervilhas congeladas, né? É. Vage, ela come bastante, mas agora deu uma enjoada também. E fruta só não come mesmo é mamão, mas o resto ela come tudo. Morango, assim, se deixar, só come morango. Então eu É. nem tô comprando morango para ver se ela come as outras frutas. Mas ela tá muito, muito, muito na maçã e na bergamota. Isso é uma coisa legal, porque assim, o Gustavo, assim, o pessoal fica assim, nossa, mas ele aceita de tudo, nossa, mas esse menino come até pedra, já cansei de ouvir isso. Assim, na verdade, até assim, tem vários vídeos assim que eu vou mostrando até no perfil, que eu gosto de mostrar, geralmente, assim, para quem não sabe que a questão da ideia do bebê bom de boca, eu sempre gostava de mostrar as novidades, né? Eu não ficava só mostrando as coisas que ele comia, era tudo de novidade, tipo, e tem coisas novas que eu vou apresentando para ele, eu tô até com coisas para publicar também nesse sentido. Tipo assim, tudo que é novidade eu quero demonstrar a reação dele naquela novidade, né? Então, assim, tem o vídeo, por exemplo, figo, ele não gostou, e é difícil achar figo também bom, assim. Acabou que ele, por exemplo, depois não comeu mais figo. Mas, por exemplo, tomate, maçã, essas coisas todas, ele, Tomate. ele, ele não Uhum. gostava. Cenoura mesmo, ele não ligava. Hoje, se você perguntasse para ele, tipo, se ele olhar, ele não pode ver uma maçã que ele quer. Então, assim, eu acho que até um ano e meio, mais ou menos, ele não gostava de maçã e passou a gostar. Chá. Eu fiquei religiosamente oferecendo para ele, sempre, porque eu gosto de tomar chá, e eu ofereci para ele. Até que eu tenho bem nítido esse dia na cabeça. Um ano e 3 meses, assim, ele de repente quis experimentar meu chá. Eu falei, você quer experimentar o chá? E aí ele parou para comer, para tomar o chá e tomou tudo. E aí, daquele dia em diante, ele passou a amar chá e foi meu parceiro de chá. Então, assim, se a gente para de apresentar, ou para de pelo menos assim, até continuar comendo na frente, a criança não vai aprendendo a gostar daquilo dali. Maçã, quantas vezes eu cheguei e falei assim, não, eu quero que ver se ele come maçã. Aí ele começou eu comecei a ver que ele já era capaz de morder uma maçã, né? Aí eu ia lá, lavava duas maçãs, colocava no prato, pegava uma e ficava comendo na frente dele. A criança tem muita ideia de tipo, o que que você está comendo aí, que é o que você está comendo. Agora, se você estiver comendo uma coxinha, um salgadinho, um doce ou qualquer coisa do tipo, é a referência que a criança vai ter e ela vai querer comer, né? Então você tem que tomar cuidado nesse sentido, Sim. né? Castanha, a Helena gosta muito também, e pastas ela gostava bastante, mas agora já não gosta mais também. Não quer, às vezes não quer comer. Damasco também ela come de vez em quando, assim, tem vezes que quer, tem vezes que não quer, mas eu acho que ela tá bem em relação a isso, sabe? E suco, essas coisas eu não sou muito de dar, sabe? Ela pede bastante suco de morango, mas eu faço mais no verão, suquinho de morango. E suco de laranja ela toma mais de vez em quando, mas é a água mesmo. O Gustavo adora um suco. Aqui eu tô vendo aqui, o Pablo tinha perguntado mais aqui para cima, perguntando da forma de apresentar comida, pode variar de acordo com o temperamento da criança? Pode.
Na verdade, assim, misturando um pouco de temperamento, não vai dar para falar sobre isso aqui, que senão a gente vai sair do tema, assim, e acho que nem vai dar tempo. Eu nem sei quanto tempo tem já de live. Mas, para deixar uma coisa assim mais clara, por exemplo, crianças que têm um temperamento forte, né, um temperamento da raiva, geralmente assim, sanguíneos e coléricos, eles querem mais independência e autonomia. Então, para essas crianças, por exemplo, muito provavelmente eles vão querer gostar mais de, por exemplo, um BLW da vida. Porque eles querem ser autônomos, eles querem se virar, ainda que eles não saibam. A criança lá de 6 meses que não sabe nem pegar o negócio direito, mas ela quer fazer sozinha. Então, se você ficar tentando, às vezes, dar uma papinha para ela, você pode ter resistência. Assim como, por exemplo, você tem uma criança melancólica e fleumática, que é uma criança mais frustrada, provavelmente, às vezes, ela não vai querer fazer o BLW, ela vai querer ser mais passiva na alimentação. Então, assim, você vai tendo que olhar, assim, a questão também de quantidade de comida, tudo isso vai variando, né, e da criança. A Helena não é de comer muito, né, de quantidade, ou é? Não, não é Não. muito, mas ela não é muito. Eu sempre coloco no prato, mas ela é muito difícil assim. Então, o que ela mais gosta de comer, se tu deixar assim, ó, se tem arroz e feijão, é o arroz e feijão que ela come, Uhum. né? Eu custei a dar até um pouco arroz para ela logo lá no início, lá, né? Porque eu ficava com medo de engasgo, tudo, né? Então, eu comecei a dar, eu não lembro direito a época que eu comecei a dar, mas foi depois de um ano, assim, um ano e meio, eu acho, um ano e três, não lembro direito. Mas ela é apaixonada por arroz, né? Ela come, às vezes eu tô tirando da geladeira frio, assim, e ela tá comendo arroz. Então, arroz e feijão é uma coisa assim, que hoje tinha, ela só quis arroz com feijão. Né, ontem, Uhum. desculpa, hoje era dia de massinha que eu te falei, né? Uhum. Então, massa é uma coisa que ela ama. Então, é um dia que ela almoça bem. Então, eu costumo pôr no molho tudo que eu sei que é importante, tomate, cenoura, ervilha, né? Que vai deixar o molho mais reforçado. Então, isso eu acho que é importante também. E outra coisa que eu acho que também é importante é o que a gente come, o filho comer também, né? Uhum. Eu sempre fazia no início assim, ai, uma coisa separada para Helena, porque ela não pode comer isso, mas não, ela tem que ver o que a gente está Sim. comendo e comer também, para aprender a comer coisa saudável, né? Sim. Isso daí, do que você estava falando, eu pensei em duas coisas, uma delas eu esqueci, mas depois eu vou lembrar de novo. Mas essa questão, a primeira, a questão de comparar, assim, por exemplo, a gente aqui está falando para demonstrar que as crianças são diferentes. O Gustavo, ele tem necessidade de comer muito em quantidade. Ele sempre foi assim, inclusive até de mamar. Ele é uma criança que tem mais essa necessidade. Aí, se a gente compara, por exemplo, nesse sentido, Gustavo e Helena, a gente corre o risco de cair num problema de achar que ou a Helena às vezes come pouco e que é insuficiente, ou de achar que o Gustavo come demais. E na verdade cada criança tem a sua necessidade, né? Então essa questão mesmo de entender, de não comparar as crianças, né? Porque as necessidades são diferentes, é muito importante. Outra coisa também que eu Sim, fiz em relação ao Gustavo, que você está falando assim, a questão do arroz e feijão, por exemplo, né? E aí, se tiver, ela não quer saber de mais nada. O Gustavo é muito assim com carne, por exemplo, e ervilha. Então, o que que eu comecei a fazer até para apresentar coisas novas para ele e ele não apresentar muita resistência para querer essas outras coisas, eu apresento o que ele gosta por último. Então, o que que assim, se eu quero que ele coma, por exemplo, eu quero, sei lá, que ele coma uma coisa que ele não gosta muito, sei lá, abóbora. Ele não liga muito para abóbora. Se eu colocar a abóbora e a carne com a ervilha na mesa, ele nem vai olhar para a abóbora. Agora, se eu quero que ele olhe para a abóbora, que eu falo, vamos comer primeiro a abóbora aqui, comer um pouquinho, não precisa ser muito. Mas experimentou um pouquinho ali, já não tá sim, querendo mais. Vamos colocando as outras coisas. Eu geralmente apresento a carne por último. A não ser que seja uma comida que já seja tudo meio misturado, assim, que a gente vai pegar um pedacinho de cada coisa e tal. Mas se for para apresentar por coisinhas, assim, né, cada coisa, eu sempre colocava sim. primeiro aquilo que ele não iria de primeira, para não ter uma competição com as outras coisas que ele gosta. Eu gosto assim. Isso é uma outra dica. A dica, uma questão também de dica que eu acho que assim, acabou que eu comecei a estudar a respeito disso, eu até não criei tanta expectativa, mas eu percebo muitas pessoas que vêm me procurar nesse sentido, no sentido de uma expectativa e de frustração em relação à expectativa da introdução alimentar. Né? As pessoas, às vezes, elas têm essa expectativa da introdução alimentar no sentido de apresentar para a criança o alimento e ela comer. Né? Ela tem que comer tudo ou até, às vezes, substituir a refeição. O que a gente precisa ter de ideia quando a gente começa a introdução alimentar é que o intuito é apresentar os alimentos, né? Estimular esse outro contato com os alimentos. Não é que a criança coma. E a criança às vezes vai experimentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e não é com o intuito de substituir a refeição. Até o próprio leite materno, até um ano, e aí que eu sempre falava com você, calma, né? Até um ano
Calma, assim, é o principal alimento. Depois continua sendo um alimento muito importante até os 2 anos. Então, ela não está comendo por enquanto, calma, mas ela mama, ela está ali com leite materno, ela está bem, ela está nutrida, ela está se desenvolvendo bem. Então, a gente precisa respeitar essas questões das crianças, né? Porque se a gente força a barra, a gente começa a gerar uma rejeição da criança, uma resistência, e não é o que a gente quer na introdução alimentar. Então, às vezes, as pessoas Sim, ficam sim. forçando, depois falam, meu filho não quer comer, é claro. Pensa na referência que você está criando, o que que a criança está sentindo no momento da refeição, se é um momento que você vai brigar com ela, um momento que você fica frustrado, ou que você grita com ela, ou você quer forçar ela a comer, enfiar a comida goela abaixo. Não é uma experiência que nem a gente gostaria de passar. Então a criança também não vai ter essa felicidade de experimentar uma coisa nova, né? Uma coisa que muda o contexto dela se tiver essa questão acontecendo, né? No início eu tinha muita dificuldade, eu achava que ela tinha que comer aquilo. Tinha que comer porque ela tem que comer, né? E depois eu vi que não é assim. Até um ano que nem tu fala, ela está sendo apresentada para os alimentos. Então, ela vai comer conforme o que ela quer. Sim. Então, eu acho que depois disso, assim, a coisa rolou mais fácil e ela começou a querer comer mais as coisas, né? Então, eu acho que não pode forçar. Não pode Não é? forçar, a criança quer isso hoje, come, não quer, não come. Mas como ela vai para a escola, o almoço eu fico bem chata, assim, porque Helena, tu tem que comer porque tu vai para a escola, eu não sei se ela vai comer lá na escola, Uhum, né? Que agora ela começou a comer melhor, porque antes ela nem comia, uhum, né? E hoje ela disse que ela comeu o bolo de cenoura que eles fizeram, uhum. tinha fruta, né? Mãe, hoje tinha maçã, tinha suco. Então ela já tá comendo melhor, né? Na escola, então. Mas hoje ela comeu um pratão de massa, porque aí quando é massa ela manda muito bem, assim. Isso aí é verdade. Então, Uhum. assim, para pensar mais o que de dica que a gente pode pensar, assim, né, nesse sentido. A questão das críticas, né? Se você for atrás de conhecimento, eu acho interessante também reforçar bem isso. Porque nada que você fizer vai agradar 100% a todo mundo, né? É igual eu te falei, assim, desde o início, a questão dos grupos entre si, eles acabam se chocando. Tem muitas pessoas, assim, que, por exemplo, que vão entender que é pena de morte você dar açúcar para antes de 2 anos, mas tem outra pessoa que acha que é super normal, dar 6 meses de idade, já a criança está comendo açúcar. Ou então, de brigar que precisa do leite materno, ou o outro da fórmula. Ou então, BLW, papinha, né? Você nunca vai estar conseguindo agradar todo mundo. Então, o que você precisa fazer? Procurar conhecimento para conseguir se embasar para aquilo ali, você ter segurança, né, daquilo que você vai escolher seguir para sua vida, porque aí as críticas não vão te afetar tanto, você vai saber exatamente aquilo que você quer, né? Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa considerar bastante, né? Quando você está segura, por Sim. exemplo, das suas opções aí, se alguém vem e fala com você alguma coisa assim, tipo, não, você está fazendo isso errado, você, tipo, está convicta daquilo dali, a pessoa pode falar o que ela quiser. Mas se você não tiver convicta, você fica assim, nossa, será? Aí você fica No início, nesse meio do caminho assim, né? E vai sendo levada com a no maré. início, com certeza no início era assim, né? Eu ouvia uma coisa, ouvia outra, eu olhava um perfil, olhava outra, e disse, não, eu tenho que focar numa coisa só, porque senão eu vou surtar, vou pirar, né? Então eu vou fazer isso porque ela vai comer isso, né? Então, mas agora ela comendo, eu fico mais tranquila, né? Em relação a isso. De manhã, quando ela acorda, ela toma uma madeira, e tem dias que ela não quer comer nada. Ela só almoça, ela não quer comer nada. Eu sirvo maçã, ela não quer comer. Eu sirvo um pão, ela não quer comer. Então, tem dias que ela não quer nada. Então, o que eu vou fazer? Não vou forçar a guria a tomar um café de manhã. Vou fazer comer alguma coisa. Se ela não quer, o que eu vou fazer? É Né? igual a gente, que Aqui às a vezes gente é não tá muito do com fome. café, assim, Às vezes a gente não né? tá com Eu fome. sou Eu, uma que eu pelo menos, sou assim. acordo, Tem dia que eu não quero comer. eu acordo com muita fome. Meu Deus, assim, parece que eu não, né? Para mim, o café da manhã é sagrado, assim, porque tem que comer. Então, eu tento passar isso para ela também, porque eu acho importante o café da manhã, né? Uhum. Mas aí tem vezes que ela come maçã, às vezes eu faço ovinho mexido, ela come, a panquequinha de banana. Uhum. Então, vai indo, assim. Eu acho que mais que a gente pode pensar? Você pensou mais em alguma coisa aí da questão de dica, assim, de introdução alimentar? Que a gente não falou ainda. Eu acho que também sobre peixe, essas coisas assim, peixe, eu custei a dar para Helena, não posso dizer assim a época certa, não foi porque eu não quis dar peixe para Helena. Aqui é mais complicado de comprar peixe. O mercado é longe, que vende peixe fresco, e às vezes congelado vem com muita água, assim, tu acaba perdendo, né? Então eu comecei a oferecer para Helena, ofereci salmão uma vez, ela gostou,
mas não comeu muito, assim, acho que também a carne é muito forte e tudo, né? Mas o que ela gosta mesmo, como eu faço os filezinhos de tilápia, assim, pra ela come bastante. Peixe ela gosta bastante. Mas o pediatra dela nunca disse não come peixe, não dá peixe. Ele sempre dizia, dá de tudo. Uhum. Ele nunca disse assim, não dá isso, não dá aquilo. A única coisa que ele restringiu era o mel, né? Que é antes de 1 ano para não dar mel, né? Até É, por causa de outra doença botulismo. aí, né? Não É, sei. na Isso, verdade, botulismo. Então, a é, única coisa que ele disse para não dar era mel. Mas o resto era liberado. Assim, é, vai dar. Eu disse, doutor, mas posso dar isso? uhum. Pode dar tudo para ela. A introdução alimentar do Gustavo, assim, o pediatra dele restringiu muita coisa, mas queria também dar industrializado, assim, ele tinha falado de dar geleia de mocotó industrializada logo com 6 meses. Quer dizer, até antes, que ele tinha me recomendado começar antes. Mas é aquela coisa que eu falo do conhecimento, quando você tá buscando aquilo ali, eu, tipo assim, ia nele e continuo indo até quando vou em Juiz de Fora, né? E sigo ele assim, porque ele é um profissional bom, ele tá sempre ali atenado para me responder o que eu preciso. Mas para essas coisas, ele falava aqui, ó, saía por aqui. Ah, deixa o bebê chorando já de noite, porque já não precisa mais chorar. Ah, deixa não sei o que, não sei o que. Ó, entendeu? Ah, vai dar uma direto de mocotó. Aham, vou sim, só que não. Entendeu? Assim, só entrar e sair. É basicamente isso. Aqui a Bruna tá até comentando isso, assim, de infelizmente tem muito palpite de pessoas de fora em relação à alimentação. Sempre vem com aquele famoso discurso, eu dei para os meus filhos e eles estão vivos. Ah, é. Eu geralmente respondo às pessoas nesse sentido assim, era para sobreviver ou era para matar, né? É, Então eu não sei disso. Eu acho assim, muito tempo a gente realmente tinha alguns tipos de informação que geralmente eram passados de geração em geração e a gente não questionava. Só que hoje a gente está numa era de sim, informação que tem muito conteúdo disponível e a gente pode estudar a respeito disso. Então, a partir do momento que a gente vê que existem coisas que podem ser melhores hoje, por que não usar esse conhecimento a favor, né? Porque não está nada aqui no sentido de prejudicar, está no sentido de realmente ser mais proveitoso, né, para a criança. sim. Outra coisa também deixa eu ver se alguém aqui falou, eu não gosto muito de carne vermelha, mas sigo oferecendo. A Renata falou, pois é isso daí, a gente começa a oferecer, não gosta de um jeito, como é que dá para apresentar e para ser de outra forma, né? Como é que a gente pode conseguir fazer que a criança goste? E entendendo sempre que a criança tem a opção de não gostar, né? Eu, por exemplo, aqui, tentei muito fazer que o Gustavo virasse vegano, mas o Gustavo é apaixonado com carne. O que eu posso fazer? Eu vou desrespeitar ele? Não tem como, Não né? vai, né? Não vou desrespeitar ele nesse sentido. Se ele quiser fazer depois uma opção nesse sentido, ele faz. Uma outra coisa que a gente estava falando a respeito, assim, até do momento da refeição, que é muito importante, né? Que é essa questão do que a criança sente, influencia. O que a criança vê influencia também. Eu acho que isso é uma outra dica muito boa. Né, para a gente sempre analisar, assim, que tipo de exemplo que a gente está dando, está sendo para as nossas crianças. Porque tem gente, por exemplo, teve uma pessoa que me procurou uma vez, que tava falando assim, nossa, meu sonho era ver meu filho comendo maçã. E aí você vai começar a perguntar mais na consulta, né? Tipo, vamos falando por aí mais um pouquinho. E aí aí começou a falar, ela não, porque ele só quer saber de pizza e não sei o quê. Eu falei, opa, já temos uma informação, pizza já está disponível. Então, Se não tivesse pizza disponível, se a criança não conhecesse a pizza, não seria uma questão. Então, já aí tá beleza. Mas como é que você faz? Ah, não, geralmente você pede pizza com frequência? Ah, geralmente 2, 3 vezes na semana. Aí você começa, peraí, 2, 3 vezes na semana tá pizza. Ah, tá. Ah, mas aí ele não come outras coisas e tal, não come legume, não come fruta, e até para merendeira da escola, eu falei, tá, o que você coloca na merendeira da escola para criança? Coloca, aí você me lembrou por causa disso. Falou, bolo de chocolate com calda com recheio de brigadeiro. de brigadeiro. Aí eu falei, mas você quer que seu filho coma maçã? Olha o que você está entregando para ele. O açúcar, ele é altamente viciante. Isso, a criança não tinha nem 2 anos de idade, tá? Como é que você vai querer que seu filho coma? Tá, vamos passar por essa questão, mas me fala, como é que é o momento da refeição de vocês? Vocês sentam na mesa, vocês comem a mesma comida? Não, a gente não tem horário para comer, eu quero que ele coma e eu não quero comer. Mas você come o que você quer que ele coma? Não. Eu quero que, tipo assim, quando eu tô comendo pizza ou um salgado, eu quero que ele coma legume. Mas minha filha, presta Não vai atenção. comer. Não vai rolar. Ele não Você é vai a comer. referência de paladar para sua criança. O que a criança vê vai ser aquilo que vai influenciar ela. Se você não está sendo um exemplo para sua criança, você é o exemplo da sua criança, você querendo ou não. Se você está querendo que ela coma um negócio, está comendo outro, ela vai falar, isso aqui é muito mais interessante. Minha mãe está comendo, meu pai está comendo, minha família está comendo, quem está comigo está comendo. Então, se você dá qualquer tipo de coisa nesse sentido, primeiro que já não era para ter apresentado, assim, né? Se a gente quer falar de introdução alimentar de uma forma mais
concreta, né? Assim, e se apresentou, você não tem um momento de interação na mesa, você não come a mesma comida, é a receita para dar errado. É a receita para dar errado, não tem muito o que falar, né, para essas pessoas. A Bruno está falando aqui que palavras motivam, exemplos arrastam, né? Exatamente. E quando eu falo dessas coisas todas, eu falo em relação à educação também. Às vezes a gente não quer que, por exemplo, a criança grite, a gente fala gritando com ela, né? A gente não quer que a criança minta, mas a gente mente que o nariz vai crescer. Se mentir. E o que a gente está fazendo? Né? A gente A está sendo Helena, a coerente. Helena agora, a Helena agora diz assim, quando, mãe, tu tá gritando? Eu disse, não, mãe, não tá gritando, mãe, tá falando. Mas então tá, mãe, calma, fica calminho um pouco. Calma, mãe. Pra tu ver, assim, que já estão muito na frente, assim, né? E ela tá sempre questionando agora alguma coisa e outra. E isso que a Renata, oi, Renata, minha amiga, falar do sentar à mesa é primordial. Eu acho muito importante isso, né? Porque essa coisa de ficar andando pela casa atrás da criança, correndo com um prato, para mim não serve, né? Então, assim, sentar na mesa eu acho muito importante, assim, bem importante mesmo. Eu Às acho. vezes, né? Às vezes não tem como, ela não quer sentar na mesa, né? Não quer sentar na mesa, mas aí a gente dá um jeito, senta ali, senta na cadeirinha, ali na sala, vamos sentar na tua mesinha, tentar fazer diferente, ou senta no sofá mesmo, que hoje não quer, sabe? Mas tem que ser a mesa, porque aí a criança também foca no alimento, né? Não foca nas outras coisas que estão por volta, né? O Gustavo tem muita Enfim. dificuldade até de ficar parado também. E agora, com ele maior, o que, que eu tenho começado a fazer assim? Tem coisa que choca muitas pessoas, assim, ainda mais se a pessoa tiver referência de que, nossa, precisa comer, é o fim do mundo, né? Se não comer. Mas, tipo assim, não quer comer? Olha, tem o horário da refeição aqui. Você não vai comer agora, você vai esperar até a hora do lanche. A refeição é essa. Ah, mas eu quero tomar iogurte, por exemplo, na hora da coisa. Não, agora nós estamos na hora da refeição. Você não quer comer isso aqui? Não, eu sei que você consegue esperar até a hora do coisa. E vou e depois recolho o prato. Ou então eu deixo ali, se depois ele quiser, ah, você está querendo comida? Tem sua comida ainda, você quer que quente? Então, você colocar essas coisas, porque senão outras coisas também vão ficando atrativas e você fica só por conta da criança. Então, como ele está maior agora, A Bru... é fácil isso. Oi. Não, fala, continua. Não, pode falar. A Bruna colocou aqui que a vizinha dela pede pro neto parar de gritar gritando. São incoerências, sabe? A gente é muito incoerente com as nossas crianças e a gente quer respeito desrespeitando, sabe? Tudo que realmente é o que a Bruna tinha falado, né? A questão as palavras, os exemplos eles arrastam, né? Tem uma outra frase que eu levo muito para mim e levo em consideração a tudo, assim, é que o que você faz fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Então não adianta você chegar e ficar falando uma coisa e sendo outra com a sua criança. Né? Se você não for modelo de exemplo, ou de respeito, se você ficar gritando, se você fizer qualquer outra coisa, se você forçar, que que você vai querer que a criança haja se não daquela forma? Né? A criança faz alguma coisa que você não quer, você fica com raiva, se irrita com ela. O que essa criança vai demonstrar toda vez que ela tiver uma frustração? Então, assim, dá para a gente ampliar bastante esse leque nesse sentido, né? Sim. Outra coisa também que eu pensei, assim, da questão de muitas pessoas às vezes ficam na dúvida também, assim, essa questão de BLW papinha é uma coisa que tira o sono de muita gente e não deveria, né? Eu acho que são dois instrumentos que você olha assim, Gustavo mesmo, se adaptou muito bem ao BLW, mas tem dia que ele tá com preguiça pra caramba e ele quer comer comida. E eu vou falar assim, não, gente, faz BLW aqui, você come se você quiser dessa forma, né? Não é dessa forma que eu entendo que a gente deve fazer. Eu acho que tem que ser justamente essa questão da afetividade, né? Desse momento ser assim, eu acho que é muito importante a gente respeitar o que eles querem também, né? Isso atrai a atenção deles. E a questão do que ele vê, a questão também da nossa linguagem não verbal é muito importante. Por que que eu tô falando isso? Porque tem mãe que chega e fala assim comigo, ai, Karina, eu vou fazer BLW, mas eu tô desesperada que meu bebê vai engasgar. Eu fico o tempo inteiro desesperada. Você fica desesperada nesse nível, não faça BLW. Porque se você fica nesse desespero, você passa para a criança esse desespero. Por mais que você esteja plena, às vezes, achando que está pleno ali por fora, você tem as suas microexpressões faciais, você tem a sua postura, você tem os seus movimentos, eles demonstram para a criança que você não está seguro daquilo dali. E você passando insegurança para sua Sim. criança, a criança vai absorver aquilo dali e talvez até engasgue. Talvez ela nem fosse engasgar, mas por você ficar naquela apreensão ali, ela vai acabar engasgando. Então, eu falo assim, você está realmente tão desesperado assim com LW? Espera ficar mais convicta para fazer. Faz então, vai a papinha, vai tentando apresentar em separado, vai tentando fazer qualquer coisa nesse sentido.
Quando tiver maior, oferece, né? A Helena eu fiz assim, depois eu fui oferecendo as coisas, picadinha, cenoura, brócolis, e ela foi comendo, assim. Mas no início, pra comer mesmo, foi na papinha e deu certo. Eu também acho. Agora, eu acho que a gente já está num tempo razoável aqui de live, né? Antes que por acaso a live caia, tem alguém aí que tem algum tipo de pergunta concreta em relação ao que a gente está falando, introdução alimentar, e queira falar, ou às vezes quer até aparecer também, né? Se não quiser digitar. Tem alguém, alguma pergunta assim que ficou sem. Thaís, tu tá aí? Eu não vi os nomes aí. Tem um monte de comentário até aqui que eu nem consegui ler, gente. Desculpa, que fica tão pequenininho aqui e tá no tripé. Porque você tinha falado do negócio do peixe também, né? É. O negócio do peixe, vou ser sincera, assim, eu apresentei bem desde o início até para o Gustavo, assim, não foi das primeiras coisas. Vou falando aqui, enquanto ninguém fala aqui, né? Se alguém chegar e falar assim, eu vou falando. Uma coisa que eu fiz muito com o Gustavo é que quando eu comecei a introdução alimentar dele, eu apresentava sempre os alimentos in natura e em separado. Eu não colocava tempero nem nada. Eu queria que ele experimentasse sempre o paladar natural do alimento. Então, quando ele já tinha sido apresentado aquilo dali, aí eu comecei com outros temperos do bem, assim, né? Que a gente chama de temperos do bem, que não envolve sal, mas envolvem ervas, temperos hidratados e outras coisas assim, tipo salsa, cebolinha, alho, cebola, cebola roxa. Eu sempre gostei de habituar ele com isso. Eu gosto de temperar bem a comida. Mas num primeiro momento, eu coloquei para ele sempre para ele experimentar o paladar daquilo dali. E faço isso até hoje. Antes de apresentar qualquer coisa que seja nova para ele, eu quero que ele experimente o paladar in natura. Então, isso eu acho que faz diferença, porque às vezes a gente quer já apresentar logo de cara para a criança um alimento já com modificações e a criança não consegue compreender aquele paladar Não quer. natural. Né? Tanto é que até hoje, está falando da Helena de comer cenoura crua. O Gustavo gosta de comer muito coisa crua até hoje. Teve outro dia que ele catou, estava descascando, já tem um tempo também isso que ele fez. Não pode ver descascando batata doce que quer comer, quer arrancar a Eu batata vi doce assim, comendo aquele né? dia. Batata normal, beterraba, cenoura, qualquer coisa, ele de repente, não, mas eu quero experimentar assim. Até ele sabe, eu falei, filho, isso daí não é para experimentar assim, acho que você não vai gostar. Ele mesmo assim faz questão de experimentar. Não gostei. Então, isso é uma coisa legal. Até a, até a Bruna perguntou aqui que o filho dela na escola come couve-flor e em casa não come. Ou é o modo de preparo da escola que é É. diferente do dela, vai Ou saber, então, né? sabe o que acontece? É Às porque vezes não. pode, o que a gente vê influencia, às vezes ele vê crianças comendo, às vezes ele nem gosta de comer. Mas às vezes ele vai Pode lá e ser como tá também, todo né? mundo comendo, ele não quer se sentir excluído daquilo dali e acaba comendo. Ou em casa é só cozido e na escola é milanesa, e não tem como, né? Ou então isso, né? Depende de como é apresentado. A É. Raiza tá falando, eu vou embarcar na reintrodução alimentar, perdemos a mão aqui na correria, anotei tudo para aplicar aqui. Pois é, porque a gente realmente tem essa questão. A Raiza, inclusive, a nossa live a gente vai falar sobre isso, né, Raiza, também. Que a Raiza foi e emagreceu muito com a reintrodução, assim, esse processo dela de reeducação alimentar e que veio junto a questão da Elo. Agora ela tá na introdução alimentar, então a Raiza começou tudo do início, assim, para pegar no Nico de novo, e que é o filho mais velho dela também. O Nico é um pouco mais novo que o Gustavo também, deve ser da idade da Helena, mais ou menos. Então, assim, com ele ela acabou assim, teve uma flexibilização, e agora com a Elo vindo assim, ela tá sendo nesse processo de novo, e o Nico está começando a comer melhor de novo também pelas referências que ele tem, né? O come que tem em casa e tal. Então, assim, isso é uma coisa bem interessante da gente falar. Então, assim, pode ser a Bruna que perguntou, né? Da Do, couve-flor, da é. couve-flor. A couve-flor, eu acho que pode ser assim. Acho que é interessante você olhar se as crianças estão comendo e às vezes lá ele come para não se sentir excluído. Da mesma forma que às vezes a criança não come em casa um chocolate, um refrigerante, mas tá todo mundo tomando lá, ele quer se sentir incluído, isso pode acontecer. Né? Ou então Isso. realmente é uma forma de preparo diferente, e aí é uma coisa para você analisar, até perguntar mesmo na escola, né? O... A questão do peixe que eu estava falando, eu me perdi aqui, lendo o comentário. Peixe com Gustavo. Eu não foi uma das primeiras coisas que eu apresentei, porque assim, a gente vai apresentando os alimentos também separados, pra gente ver se vai ter algum tipo de alergia, né? A gente tem que ir dando um tempo, assim, apresenta um negócio, tá apresentando um negócio hoje, só apresenta uma coisa nova, né? Porque senão, se às vezes tem algum tipo de reação, você nem sabe por que foi, né? Porque
Sim. Se você der várias coisas, você não consegue mensurar isso. Então, eu acho legal isso, apresentando aos poucos. O peixe não foi uma das primeiras coisas, mas eu acho que já com 9 meses ali ele já tinha comido. A questão do arroz que você tinha falado, eu coloquei desde o início no Gustavo, mas não de uma maneira sozinha ele. Geralmente eu amassava o arroz e misturava assim com feijão, misturava com algum purê, alguma coisa assim, para ficar, não engasgar, né? Além disso, também você tem a Uhum. opção, se você opta pelo BLW, de fazer bolinho, né? Você pode fazer um bolinho que fique fácil para a criança pegar e comer aquilo ali também. Tudo depende dos sinais também, né? De prontidão que a criança vai apresentando para você começar a introdução alimentar, né? Estou partindo do pressuposto que a criança já apresentou os sinais de prontidão Sim. disso. Pediatra, a pediatra do Nicolas dizia que era para dar atenção especial na introdução alimentar de 3 dias para cada novidade. Pois é, eu geralmente fazia assim, mais ou menos por aí mesmo, Raiga. De dar para o Gustavo assim, eu dava pelo menos 2 dias o alimento, observava antes de dar outra coisa. Então, com isso, você vai apresentando. Uma pergunta que acabou não vindo aqui também, que eu achei interessante, já que a gente está falando disso, assim, desses alimentos, o que, que eu acho importante disso tudo? Variar, né, o que você vai apresentar, porque você está nesse momento de introdução alimentar, e isso acaba sendo uma dica também. Não querendo comparar tanto crianças a computadores, porque a gente é ser humano, né, e tem as nossas particularidades. Mas é mais fácil você programar uma criança do que reprogramar. Então, não adianta você chegar, às vezes, na introdução alimentar e já logo de cara dar açúcar e depois querer que a criança coma maçã, por exemplo. É mais fácil você habituar a criança a comer maçã e depois, lá na frente, no tempo que for Exato. o mais adequado, você dá o chocolate, né? Então, assim, se você vai apresentando as coisas gradativamente. É importante também a gente observar a janela imunológica, né? Isso é uma coisa que fez muita diferença para mim também em relação ao Gustavo. Porque a gente vai apresentando, a gente precisa variar em diversidade, mas também em textura. Isso ajuda também depois, quando eles começam com a seletividade alimentar mais lá na frente. Às vezes você foca muito numa textura, quando você vai apresentar uma textura diferente lá, a criança não quer saber de comer aquela textura, porque ela não está habituada com nada de diferente. Você ir apresentando os alimentos e você dá prioridade para apresentar, num primeiro momento, os alimentos que têm potencial alergênico muito grande. Porque com isso você aproveita essa janela imunológica para quê? Para tentar fazer com que você aumente a tolerância da criança e reduza o risco de alergenicidade lá na frente. Então, isso é uma questão interessante. Então, você apresentar a própria castanha, amendoim, por exemplo. O amendoim, logo de cara, aí tem todas umas questões também, né? A criança está mastigando já, porque você não pode apresentar amendoim logo de cara, não da forma in natura dele, né? Até a própria ervilha. A criança tem que estar fazendo movimento de pinça. Qual que é o sinal de que ela está preparada para comer ervilha? Sinal de pinça. Enquanto ela não estiver fazendo sinal de Sim. pinça, ela vai engasgar se ela comer. Então a gente tem que ir observando esses sinais, né, da própria criança. A mastigação dela tem que estar melhor também. Agora, quero aproveitar para dar amendoim para minha criança. Você pode chegar e colocar uma pasta de amendoim, por exemplo. Aqueles amendoins que é só amendoim torrado. Você dá uma diluída Uhum. assim e tal, apresenta para a criança um pouquinho. Porque a amendoim, quanta gente não tem problema com amendoim, né? E tem problema de alergia. Castanha, a mesma coisa. Você vai apresentando. Você pode ir colocando, às vezes, numa receita. Eu fazia, às vezes, muito de dar trituradinho. Às vezes, eu colocava numa receita, num bolinho, por exemplo, que eu fazia para ele. Você coloca lá um pouco. E aí você observa se vai ter algum tipo de reação, se não vai ter. Então, com isso, você vai trabalhando e aproveitando essa janela de oportunidade para que você consiga reduzir alergias futuras, né? Minha filha tem 5 anos e 11 meses, legumes aqui ela passou a aceitar melhor. Quando deixei ela temperar, ela coloca sal, azeite, e aí come couve-flor, brócolis, salada, por aí vai. Isso daí é muito interessante também, porque é uma coisa que eu faço muito aqui com o Gustavo, né? Quem acompanha o perfil também já sabe disso. Você fazer a criança participar do preparo faz com que a aceitação dela seja muito melhor. Ela ajudou a construir aquilo dali, né, que está sendo ofertado. Então a resistência costuma reduzir bastante. Gustavo, aqui chego, deixa, ó, coloca aqui para mim no potinho, ou então, corta essa abobrinha aqui, o que a Isa Minatel, por exemplo, fala de abobrinha pedagógica, e tem várias coisas assim. Você vai colocando a criança para cortar, corta uma batata, às vezes tem aqueles eu tenho um negócio aqui assim que corta em cubinhos, assim. Você coloca fatiado, assim, Uhum. uma lâmina, vamos supor, da batata e você aperta e sai os quadradinhos.
Ele adora ficar fazendo aquilo dali. Ele vai a batata inteira. Vai, meu filho, vai fazendo isso aí enquanto eu tô fazendo outra coisa. Cozinhar com ele no colo, ele sim. mexer, enfim. É bem interessante. Aí que ele falou, já o bebê de ter 1 ano e 1 mês está comendo de tudo por enquanto. É porque também tem crianças que têm menos resistência logo de início. A seletividade alimentar começa a apresentar um pouquinho mais lá na frente. E por isso também é importante a gente aproveitar a janela imunológica por esses dois sentidos. Primeiro, pela questão da alergicidade. E segundo, também pela questão de que a criança está menos resistente. Porque depois que ela começa a ter um pouco mais de compreensão a respeito das coisas, ela vai naturalmente ficando mais seletiva. Então, se a gente foca logo no início, os ganhos futuros são maiores. Uma coisa que estava falando aqui, que a Renata disse que faz couve-flor no vapor, né? Eu já tentei fazer bastante coisas no vapor, tipo brócolis ou até mesmo a couve-flor, porque aí não retém muita água e conserva mais os nutrientes, né? Não adianta, Helena não come. Helena Não não come come. no vapor. No vapor eu não come, não come. Não adianta, já tentei, não come. Ela não sei, a textura fica diferente, ele fica melhorzinho, fica mais. Por mais que eu faça na água, faça todo o processo ali para ficar al dente que ela gosta, no vapor ela não adianta, não Mas na come. água ela vai. É a forma de apresentar. Na água ela vai. Que Na coisa água ela vai. interessante. Deve ficar com algum gosto diferente que ela não gosta. E aí é o que eu tô falando, se a Deve gente tem ficar, pode. repertório, aí tenta, tentou no vapor, não deu certo. Tenta na água, não deu certo. Porque também tem gente que fala assim, não, mas na água perde nutriente. Ainda é melhor do que você comer qualquer outro tipo de coisa. Aqui a gente lida com maternidade Sim, também real. É a mesma coisa que o pessoal assim, mas Karine, você congela tudo, você tá perdendo nutriente. Perda de nutriente a gente tem um pouco, e que é aceitável, né, de qualquer forma, ainda quando a gente cozinha. Se a gente for pensar no ideal, se sim, bobear, a questão era da gente comer tudo cru, né? Mas assim, o sim. fato de você congelar, você perde um pouco. Mas ainda assim, o que você prefere? No dia a dia, na correria, Mais você não saudável. conseguir fazer, ou você dá dessa forma e perder alguma coisa, né? Então, a gente precisa lidar aqui com maternidade real, não ideal, né? Sim. Aqui adoram, a Raiza falou, aqui adoram couve-flor crocante, ela torradinha no azeite de oliva, na manteiga, ou sem nada no grill na airfryer. Aqui também, o Gustavo gosta dessa coisa da crocância. E isso também vai muito da questão, né, Raiza? Aí eu acho que o pessoal, as crianças e vocês também são tudo da raiva, né? O pessoal também, isso do temperamento influencia muito. A pessoa da raiva, ela quer mastigar o negócio. Eu já não. Tudo que for mais pastoso, pra mim já tá melhor. Pra eu não precisar ficar mastigando. Então, assim, até isso vai variando, né? Você conhecer de temperamento influencia na alimentação também. A É, textura também, a Bruna falou, pode ser, né? Devem cozinhar demais ou devem cozinhar de menos. E aí, quando a couve-flor fica pouco cozida, ela fica com o caldo dela muito ruim, né? Ela fica. tem um gosto assim que é horrível. Então, pode ser isso que ele goste na escola, vai saber, né? Não E sabe? aí em casa ela cozinha melhor e ele não goste, né? Pode O que eu tô ser falando também. assim, às vezes eu gosto, por exemplo, de coisa mais cozida. O Gustavo gosta de coisa mais crocante e mais difícil de mastigar. Então, assim, sabe? Então eu vou respeitar isso dele. É a forma que ele quer, as questões cruas mesmo. Querer comer as coisas cruas tem hora que me dá nervoso, porque ele tá querendo comer aquilo cru e pra mim, na minha concepção, não, tem que cozinhar. Aí eu fico, respiro, tipo, não, deixa ele com ele tá comendo, ele tá experimentando, tá gostoso pra ele daquela forma, ele vai comendo. Ele não vai comer também em grande Sim, quantidade, porque a gente pode falar aí de antinutriente, né, etc. Mas não chega a ser um ponto de preocupação nesse sentido, né? Mas é deixar ele sim, mesmo experimentar da forma dele. Tem tanta gente aí cruz de vegana e tudo mais que comem as coisas assim, dessa forma. Por que não, né? Então, sim. eu não sei se eu tô. Se tem mais alguma coisa. A gente já falou também de rejeição, de apresentar de outra forma. Que a gente não pode fazer desanimar, Acho que é né? isso, A gente eu acho. focar em outras formas de apresentação, E a respeitar o introdução tempo da alimentar é criança. complicado mesmo. É, a introdução alimentar, ela realmente testa o nosso limite, é o nosso paciente, que a gente quer, tem várias outras coisas para fazer, a gente quer fazer com rapidez e é no tempo da criança. Você saber respeitar esse tempo dela também é muito importante, porque é o momento dela. O momento da criança é diferente da gente, não tem jeito. Então, se você não der essa oportunidade para a criança explorar o alimento, explorar as coisas dessa forma, a Bruna está perguntando, o que você acham de dar sushi para as crianças? Eu acho que depende da idade da criança, porque aí você está falando de comida crua, né? E aí, as comidas cruas, você tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu fui apresentar para o Gustavo, ele já estava com 2 anos e pouquinho, até. Ele nem gostou. Assim, ele gostou do... Ele gostou da lula, mas não gostou de comer sushi.
Então, Eu e nem aí também vai apresentei. muito, e também vai muito dessa questão do lugar que você vai escolher, né? Tem que ser um lugar de bastante confiança Ah, para você sim. entregar um peixe cru, porque realmente é muito mais propício a uma intoxicação. Você está dando uma coisa que não foi no forno, né? Não deu uma acabada E ali nas agora com essa bactérias. pandemia, coisa crua, eu nem como. É mais difícil. Até, às vezes, até não estou falando de peixe cru, mas eu posso falar de salada também. Né? Os lugares também, às vezes a gente vai. Quantos lugares a gente já não teve intoxicação, às vezes, alimentar, porque a gente foi comer uma salada e a salada não estava bem limpa, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Mas como o peixe, nesse caso, eu acho que já tem que ser apresentado antes, nesse ponto a gente já sabe se a criança tem ou não tem algum tipo de alergia para aquilo dali. E aí depois, Sim. mais para frente, você deixa para apresentar cru. Eu, pelo menos, né? Tô falando de mim, o que eu fiz? Que eu quis também partir para esse pressuposto, assim, pro Gustavo, dele experimentar o máximo de coisa possível. E dentro disso também teve a questão da comida japonesa. Eu nem publiquei ainda. Tem tanta coisa atrasada, Ana, para publicar, que você não tem ideia. Essa pandemia, assim, e as mudanças, blá, 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 blá. Ah, então, às vezes eu recebo sushi aqui em casa e coloco no forno. Pois é. Bem Bruna, bem Bruna, bem Bruna. Nesse sentido, é isso aí. A questão, você tinha É a falado, Bruna. deixa eu ver, para tentar a gente abarcar o máximo de coisa possível, que você falou aí, a questão do mel, né? O mel, por exemplo, é um alimento que tem um potencial alergênico muito alto, por isso que ele é importante apresentar antes. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, fala para apresentar depois de um ano. Tem gente que me pergunta assim, Carmen, tá maluca? 2 anos. Não, você vai lá no manual de nutrologia, você percebe que é um ano. É, você não apresenta antes disso por causa do risco do botulismo. Não por causa da questão do mel em si ser um potencial alergênico, mas por causa do botulismo. Leite de vaca também é interessante você apresentar, mas depois de um ano. Você falou de suco também. Suco é uma coisa que gera uma É. polêmica. Eu já vi barraco em grupo de rede de apoio falando sobre o suco, que o suco não podia de jeito nenhum de dar para antes de 2 anos. Eu não sei se você já ouviu isso também, né? Mas se você olha no Não, manual. Pode falar. a única coisa foi que o pediatra disse que não era para dar suco antes de um ano para ela, assim. Uhum. Por causa do açúcar, que a fruta é melhor, né? E aí tem É, mais açúcar no suco, né? E aí a criança vai querer tomar só aquilo ali, então. E aí eu acabei dando mais para acho que era um ano e pouco, um ano e meio, assim, mas ela não curte muito suco, não. Não é na muito do verdade, mas é suco. porque na verdade o que eles colocam é porque quando você dá o suco ou qualquer coisa mais processada, a criança está consumindo muito mais o próprio açúcar da fruta do que se ela estivesse mastigando. Então a quantidade você tem que se limitar. Mas o que acontece? Muita gente fala da questão da Sociedade Brasileira de Pediatria, falar que é contrário, né, que você não pode dar antes de 2 anos, e isso é uma coisa que eu venho também desmistificando. Não é que seja proibido. Existe uma recomendação de que não se dê, mas que se você for dar, então ele não está trazendo uma proibição absoluta. No direito a gente Sim, consegue perceber isso mais claro, né? Às vezes as pessoas acham que uma recomendação é uma vinculação, não é, né? Então, não. quando Uhum. você tem isso, e ele trata direitinho, se a pessoa parar para analisar o manual de nutrologia, ela consegue perceber que você pode dar, inclusive, para crianças de 6 meses. Só que a quantidade você tem que tomar cuidado. Por exemplo, a criança com 6 meses, você não pode dar mais de 100 ml por dia. Aí, quando ele vem falar de fase pré-escolar, que ele coloca de 2 a 6 anos, ele fala ali de, se eu não estiver enganado, 150 ml. Depois dos 2 anos, ele fala de 240 ml. Então, assim, você já percebe que se ele coloca essas próprias estipulações, né, de limite de 6 meses, de 2 anos a 6 meses, de 2 anos a 6 anos, e depois de 6 anos, significa que é possível, sim, você dar, né, quando você quiser, dar um pouco de líquido para a criança nesse sentido, no suco, né, que muita gente fala que é proibido e não é. Então, isso é uma coisa legal, porque muita gente, assim, o Gustavo, por exemplo, suco de laranja que você falou, o Gustavo adora. E aí eu dava de vez em quando para ele, as pessoas, não, Karina, você não pode fazer isso. Foi de onde você tirou essa informação? Porque é a mesma coisa do mel. Várias pessoas me falam assim, você tá maluco? Como assim você tá dando mel? O Gustavo não tem 2 anos. Eu, gente, por favor, vai ler a informação onde falar que as pessoas estão erradas, que estão malucas. Pergunta de pelo menos de onde você tirou isso, né? A recomendação é que após um ano, e nem é por causa do mel em si, né? Pela questão da alergenicidade, porque a gente já falou de janela imunológica aqui, que é fundamental a gente aproveitar nesse período. É pelo risco de Que nem, botulismo.
Sim, o leite de vaca, lembro que eu te falei que eu fui dar para Helena e não deu certo, né? Para tentar tirar o peito e ela tomar o leite de vaca não deu certo. Então eu tive que ir pro leite em pó, porque foi a única maneira de não deixar o cocô dela duro, dela conseguir Uhum. ir no banheiro direitinho, porque o leite de vaca. O queijo ela come, não tem problema nenhum. O problema mesmo foi o leite de vaca, Né, de tem. caixinha mesmo. Por isso que é tão importante a gente ficar observando e fazendo os testes que a gente está falando de fazer, né? O que dá certo para um dá certo para o outro, mas a gente experimentando isso, a gente consegue ver. A Raiza está falando aqui que a realidade do suco é que para ter um copo de suco vai muito da fruta, então o ideal seria da Ah, fruta, vai ela muito da está fruta, considerando a com certeza. frutose e tal, é bem isso que eu estava É, falando, né, Raiza? Então, assim, a questão do suco não é nem pelo açúcar, é porque pela quantidade mesmo de fruta que vai ser ingerida. Por isso é importante a gente analisar a quantidade, não numa proibição absoluta de que não é possível você oferecer, né? Até porque existem coisas, por exemplo, dependendo da região que você está, por exemplo, quando eu estava morando em Cáceres, muito difícil achar um monte de coisa. E às vezes você ia, por exemplo, eu ia para Cuiabá, às vezes eu conseguia ver sucos de determinada coisa. Então, por exemplo, suco de graviola, suco de tamarindo. O Gustavo foi comer tamarindo mesmo recentemente, né? Que você chegou a ver também, que eu postei até que eu fiz a geleia depois também sem açúcar e tal para ele. Mas essas frutas, eu querendo aproveitar a janela imunológica dele e tudo mais, eu fui entregando logo de cara para ele, em formato de suco. Por quê? Porque era a forma que eu tinha. Cajá, tudo que era diferente. Eu chegava num restaurante assim, tipo, deixa eu ver o que tem de diferente aqui para eu entregar para esse menino comer. Sem açúcar, ó, quero o suco é com a polpa mesmo? É, a polpa. Sem açúcar? Beleza. Então eu ia lá, dava um pouquinho, ele experimentava, via se estava legal, se não estava, pronto. Então, vários alimentos ele foi experimentando nesse sentido também. A gente lida com a realidade, né? sim. Aqui a Bruna falou, o leite de vaca deu ruim aqui, aí o pediatra mandou dar semi-desnatado, zero lactose, aí deu certo. Pois é, a gente tem que observar a realidade. Por isso que eu falei também que é tão importante a gente ir apresentando o alimento para a criança aos poucos. A gente vai lá, dá 2, 3 dias, um mesmo alimento, e só uma novidade. Analisa a criança, ela apresentou alguma coisa? Ah, teve dor de barriga, ou o intestino ficou preso, ou então apresentou algum tipo de alergia? Ah, tá. Então esse alimento a gente já vai deixar aqui em suspenso para tentar de outra forma depois. Ah, não deu certo. Beleza, então deu tudo certo. Vamos colocar para outro. Mas é muito importante esse primeiro momento a gente aproveitar principalmente a janela imunológica. E a gente não sabe, se a pessoa me perguntar assim, né, da questão de quando a quando, né, a gente não tem muito como aferir isso. É, se a Sim. gente for procurar na internet, a gente vai ver ali que às vezes até tem gente que fala de 1 ano, 9 meses e pouco. Se você pega, se o manual de nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria não mudou, eles falam às vezes entre 6, 7 meses, 7 meses e meio. Existe uma variação muito grande. Por isso que é tão importante a gente priorizar os alimentos potenciais alergênicos logo nesse início da janela imunológica. Você também tem informações, se a gente for pegar estudos lá de fora, por exemplo, Estados Unidos, tem grupos de estudos que eles fizeram para crianças. Isso eu já tinha falado até naqueles vídeos meus de introdução alimentar, eu já tinha falado sobre isso. Que eles fizeram grupos de teste porque lá eles gostam muito de manteiga de amendoim. Então, eles começaram a fazer grupos de crianças de 4 meses de idade, onde um grupo era submetido, né, à apresentação da manteiga de amendoim e outro grupo não. E aí eles começaram a ver que lá na frente, as crianças que eram expostas com 4 meses à manteiga de amendoim, elas apresentavam menos desenvolvimento de alergia a amendoim, que é uma coisa que muita gente tem por lá. Então, se a gente parar para analisar isso, a gente podia falar até que a janela imunológica começa com 4 meses. Só que aqui a gente fala da questão da Sociedade Brasileira de Pediatria, falar de apresentar os alimentos depois de 6 meses. Né? Então, por isso que eu nem estou Sim. colocando aqui dos 4 meses, porque aí eu ia estar falando contrariamente a uma recomendação, né, lá de fora. Mas isso é A interessante. tua mãe diz ali, a tua mãe falou que tu e a tua irmã tomaram leite de cabra. Ela misturou com a Larissa. Não fui eu que tomei, não, mas foi a Larissa. Mas a Larissa realmente tinha problema com alergia, eu acho, a leite de vaca, e aí dava leite de cabra para ela. E realmente, agora que eu Bah, tô falando, a gente precisa ficar. interessante. Eu lembro até hoje de ir comprando o saquinho de leite de cabra. E não é em qualquer lugar que você achava leite de cabra também. Eu nem lembro, nem sei do gosto do leite de cabra. Mas assim, é importante a gente ficar observando essas questões, né? Pra gente Sim. não perder também as oportunidades. A janela imunológica eu acho que é um assunto bem importante pra gente falar. E eu não sei, gente, se vocês têm mais algum tipo de pergunta,
Eu acho que a live tá até durando muito, né, Ana? Essa live aqui Mas já passou de 1h30, tô achando, hein? 1h30 já, quase 2 horas. Não sei, depois a gente entrou, saiu, né? É verdade. Agora, biblioteca sensorial, referência do que gosta, sabores, paladares. Ah, é outra coisa também que seu marido falou aqui, eu me lembrei. É, tem uma outra questão também. A gente falar de gravidez, até quando eu estava falando lá no início da live, não sei se nem se foi quando caiu a live ou se foi antes, se foi agora nessa, a questão de você, do que a mãe come na gravidez, influenciar também no paladar. Não significa que determine, Uhum. né, o que a criança vai gostar ou não. Mas é tão importante a gente conseguir manter também hábitos alimentares bons na gravidez. Primeiro, por causa da gente mesmo, né? E segundo, pela questão da criança, porque os alimentos, as papilas gustativas das crianças, começam a ser formadas entre a sétima e a oitava semana de gestação. Então, com isso, tudo que a gente come de sabor e sente de aroma, tudo vai passando pelo líquido amniótico, pela corrente sanguínea da gestante e chega no bebê. Então, se você tem referências boas, né, de alimentação e de variedade, é possível que você consiga influenciar, quando seu filho nascer, né, no paladar dele depois, futuramente, nas preferências alimentares dele, porque é o primeiro contato que ele tem com o alimento e com gosto, tipo doce, azedo, salgado, ácido. E isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente, eu já vi várias pessoas assim, quando vem me procurar, e às vezes falam assim, ah, não, mas vou me preocupar com a introdução alimentar quando chegar a hora. Eu ainda não vou, não, tô grávida ainda, nem vou. Opa, mas é por aí que você tem que começar a se preocupar. E se você não se preocupar na gravidez, você tem que já parar para analisar tudo isso antes de se iniciar a introdução alimentar, para que você tenha em mente, organizado um pouco das ideias, para conseguir ter mais chance de ter uma introdução alimentar de sucesso e depois a criança ter menos restrição alimentar, né? E tu tem que ter um hábito saudável também na gestação para poder depois, né, que teu filho nascer e começar a introdução alimentar, tu oferecer para ele o que tu come também, né? Uma coisa que na gestação a gente sempre comeu muito bem, assim, com relação a legumes, verduras, assim, mas na gestação eu comi muito bem, porque nós fazíamos aqui, eu fazia muitas, a gente fazia muito legume refogado, ou cru mesmo, cru não, sem tempero, ou às vezes só in natura. Eu cuidava muito dessa coisa da salada, que eu não comia fora, eu só comia em casa mesmo, que eu limpava, lavava, higienizava tudo. E uma outra coisa muito importante da minha gestação foi a água. Eu não bebia água Água é antes da importante. gestação. Não bebia de jeito nenhum, era só suco, era aqueles sucos de saquinho. E aí eu me vi com uma criança na barriga, né? Que eu precisava de algo saudável. Água é importante até para o líquido amniótico, né? Uhum. Então, assim, no início eu tomava 1 litro d'água e a médica disse: Isso aí eu tomo em 1 hora. Né? Então eu fui indo e eu cheguei na gestação a 3 litros por dia. Então isso é uma coisa muito importante que eu adquiri na gestação, que hoje eu não consigo tomar mais refrigerante. Às vezes tem suco que eu compro de, né, já natural, fica ali porque a água para mim é importante, assim, né? Então foi um hábito muito importante que eu tive na gestação e passo para a Helena porque a água é importante. Uhum. É, Né? a gente vai Então, bebendo água. refrigerante, a Helena nunca tomou e Não, tá bom. se futuramente, quando for maior, quiser tomar, né, quando for adulta, mas nesse período, assim, ela não vai tomar porque a gente não toma, Sim. até, né, a gente não toma, até um dia nós estava tomando numa festinha de aniversário que a gente foi, e eu dei um golinho para ela e ela, sabe, fez assim um eca, assim, que ela não tinha gostado. Eu tenho esse Então, receio. lá na frente, se ela quiser É, tomar, no aí problema vai ser dela, com é. ela, né? Eu acho engraçado isso assim, eu tenho receio de apresentar refrigerante para o Gustavo porque ele gosta de água com gás. Então é um pulo para gostar. Então eu nunca apresentei. Até a questão de açúcar, por exemplo, também, a primeira vez que ele experimentou açúcar foi no Natal né, desse ano que passou agora. Ele já estava com 3 anos e quase 3 meses. Então, assim, eu nem. Porque também tem um pessoal que acha que assim, é como se fosse contar a progressão de regime. Tipo, nossa, 2 anos, falta 2 dias para você fazer 2 anos e você vai se fartar de comer açúcar e tal, como se fosse uma libertação também. Não é bem assim. Né? No caso do Gustavo, por exemplo, passou e muito dos 2 anos. Ele foi experimentar e mesmo assim, num cookie que eu fui fazer para ele, e que ele nem ligou tanto. Né? Coloquei açúcar mascavo e fiz um outro com açúcar demerara e ele nem ligou. Ele comia um pedacinho, tipo, ah, tá gostoso, tá? E pronto, e não quis comer mais aquilo dali. E de vez em quando, agora eu vou colocando alimentos que tem açúcar.
porque aí eu consigo já, né, tem mais esse leque de opção, não preciso ficar recorrendo sempre à Sim. tâmara ou à uva passa roxa ou branca, enfim, né, para adoçar as coisas para ele. A Raiza tá A falando mãe aqui, diz aqui, não pode falar. não, a mãe diz que na minha gravidez comia bastante melão. Uma outra coisa que a minha mãe comia na minha gestação era cebola. Diz que cortava as cebolas cruas assim e comia em pedaços, sabe? E eu adoro cebola, assim, não tem. É só as Nunca, referências de nunca. cada um, é interessante. A minha mãe fala que E na a Helena, gestação, a minha mãe fala e que a na Helena não gestação, gosta de cebola. mas às vezes é porque é o que eu tô falando, assim, a questão de influenciar, às vezes não determinar, né? Minha mãe, por exemplo, sempre fala que a minha irmã mais velha, ela gostou muito de comer palmito, e minha irmã mais velha é apaixonada com palmito também. Então são coisas que às vezes influenciam, né? A gente tem que entender que não necessariamente determina, mas pode contribuir. A Raíza tá até falando aqui, do Mas ela Nicolas. come, eu boto na comida, ela come. Ela falou, do Nicolas eu comia muito melhor e a introdução alimentar dele foi muito mais, foi muito tranquila. Da Heloísa eu já não comia muito bem mais. A introdução dela foi mais